Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e hoje nós vamos ter um papo aqui um pouco assustador, talvez não recomendado para menores de 18 anos, tais quais os filmes que a gente vai debater hoje. Nós vamos falar sobre filmes de um gênero muito específico que tratam aqui sobre exorcismos, sobre possessão demoníaca, os melhores e os piores do tipo. E para falar sobre isso, sempre comigo, minha irmã, Bruna. Eu queria ter uma filha chamada Annelise, mas o Pedro me proibiu. E o já citado aqui, Pedro. Eu quero ver nessa noite cabeça virando, saindo fluido pela boca, gente levitando. Eu quero ver terror. E também o nosso especialista de ouro, nosso amigo Vinícius Cisne. Boa noite, galera. É sempre uma honra poder voltar a essa casa maravilhosa onde nós temos um ótimo café católico. Obrigado pelo convite mais uma vez. Uma casa que é abençoada e por isso não temos demônios vivendo por aqui. Então aí, pega seu café e vem ouvir mais esse programa aqui do Café Católico. A gente fizemos um programa falando sobre terror, sobre o universo do terror, aqui o Vinícius esteve com a gente também. E hoje a gente teve a ideia de falar um pouquinho mais especificamente desses filmes, né, de exorcismo, realmente de exorcismo, de possessão demoníaca, assim, que trata um pouco disso. Um pouco porque a gente sabe que muitos desses filmes fazem bastante sucesso. Que a gente vai ver um pouquinho porque praticamente todos eles têm algum probleminha teológico neles, assim. E é importante, às vezes, a gente ver, assim, conversar pra gente analisar e ver o que a gente pode tirar de bom, o que são os filmes que dá pra gente tirar algo bom, quais que não dá pra tirar nada, porque tem uns que não dá mesmo. São ruins. São ruins em todos os sentidos. Mas alguns a gente aproveita alguma coisa, a gente entender um pouquinho por que às vezes isso talvez seja tão fascinante para algumas pessoas. Mas aqui a gente já faz um disclaimer aqui, né? Porque assim, que o foco aqui a gente não vai ficar falando sobre exorcismo, possessão, assim, muito. Sim, o demônio existe. O Papa Francisco está em documentos recentes, ele até chegou a citar, falando sempre que nós não podemos apagar, entrar numa ideia, né, modernista, assim, muito materialista, e que a gente acha que o mal, não existe o mal espiritual. Existe, ele é real. Mas, geralmente não vai se manifestar como a gente vê nesses filmes, assim, na maioria dos filmes. Exatamente, tem um certo exagero, né? Profundo exagero. Pra nossa sorte, né? Não, e porque assim, também, se o demônio se apresentasse de uma forma completamente grotesca, ia ser mais fácil pro pessoal ficar longe dele, sabe? Se ele só se apresentasse dessa forma. Então... Tem uma frase não é sobre o tema aqui especificamente, mas no início do filme O Advogado do Diabo tem uma frase que eu não sei se, eu acho que ela não é original do filme em si, mas você não quer, mas ele cita uma frase que a maior estratégia do demônio é fazer as pessoas acreditarem que ele não existe, né? Então, assim, se ele se mostra demais, as pessoas percebem também. Exato. E é interessante, só fazendo um ponto com o que tu disseste, é uma balança muito tênue, porque de um lado nós temos aquele fascínio de que o demônio não existe, né? É tudo problema do ser humano, né? O mal é consequência do ser humano. E tem aquele outro lado que é a supervalorização do mal, né? Tudo é demônio. Tudo é o demônio. Então nós temos essas duas faces que, claro, são usadas pelo mal, né? Então de um lado tem um certo ateísmo e do outro tem uma certa idolatria ao demônio, né? Exatamente. Bom, pelo menos é assim que eu vejo, e outros padres também colocam dessa forma, né? Então é preciso ter um equilíbrio, né? Saber a doutrina da igreja certinho sobre essa crença no mal, né? A gente sabe que os melhores filmes sobre exorcismo, eu acho que o melhor que eu conheço até hoje é aquele dos Pôneis Malditos. Porque é bonitinho, mas na verdade é do mal. Nem rola exorcismo. É uma possessão demoníaca. Mas eles lançam uma maldição em quem assistiu até o final lá. É verdade, verdade. Eu peguei nessa maldição, porque até hoje a música não saiu da cabeça. Às vezes aparece de forma bonitinha, forma fofinha e o mal está ali por trás. Um poderzinho. Mas assim,
Mas é bem o que o Cisne falou ali, né? E realmente vai para esse lado. E é o que a gente diz assim para vocês aqui. A gente vai comentar, em parte porque esses filmes fazem sucesso. A gente sabe que as pessoas assistem, muitas pessoas assistem, principalmente quando tá na juventude, parece que todo jovem tem um fascínio especial por filmes de terror, né? Todo mundo tem essa fase na vida, eu acho, de só assistir coisa de terror. E depois. Verdade. Um fascínio, você acha que se desafiar, né? Não vai sentir medo, alguma coisa assim. Mas, assim, a gente faz assim também esse aviso de assim, ó, como o Vinícius falou assim, procure estudar doutrina. Então, antes de você se preocupar muito, às vezes, em ficar ouvindo só, lendo livros de padres exorcistas, depoimentos, sei lá, de ex-satanistas, que de pessoas que foram vacinadas só por essas coisas, vai ler o catecismo, vai ler a Bíblia, né? Vai ler uma história de um santo, vai fazer essas coisas assim. Lê os padres da igreja. Vai ler umas coisas menos perturbadas, gente. Você não precisa estudar de fato sobre o mal se você estudar sobre o bem, sabe? Então. Justamente. Tanto que a gente até explica, às vezes, eu gosto de explicação de alguns falar assim, a gente nem sequer tem uma matéria na teologia chamada demonologia, tá? A gente estuda lá dentro de outra matéria, a gente vai estudar um pouquinho, mas esse é um tópico dentro de outra matéria, sabe? Que se estuda assim um pouquinho sobre essa questão dos demônios. Porque isso de 4 anos que a gente estuda a teologia. Então, pra vocês verem que o nosso foco tem que estar em outra coisa. Pônei maldito, venha com a gente atolar. Odeio barro, odeio lama. Que nojinho, não vou... Quando eu peguei assim, eu fiquei tentar pesquisar e falar assim, tá, qual que foi o primeiro filme a tratar sobre exorcismo? E pesquisando, eu vi uma coisa interessante, né? De que essa relação entre religião, sobretudo a religião católica, com a obra, com o terror, antes de ter o boom dos filmes de exorcismo, ela era muito presente nas obras de vampiros. É uma curiosidade, assim. Por exemplo, no Drácula, original mesmo, escrito pelo Bram Stoker, o Van Helsing ele é católico. E ele se contrapõe a um outro personagem que é anglicano, e o Van Helsing demonstra durante a história, por exemplo, o poder da Eucaristia contra os vampiros, sabe? O poder do crucifixo, coisa que o personagem anglicano deixava isso de lado. E é interessante como hoje os vampiros eles são praticamente vistos somente por um lado científico hoje em dia, né? As obras de vampiro hoje, assim, sabe? Tudo é explicado por uma questão científica, tudo não mais praticamente esse caráter místico foi praticamente apagado, né? Dentro da mitologia muçulmana, os vampiros são uma espécie de demônios. Eu lembrei agora por conta, assim, do Drácula, né, do Vlad Tepes. O Drácula originalmente é também, né? O Drácula originalmente é também, né? O Vlad Tepes. E os muçulmanos, eles, quando forem enfrentar o Vlad Tepes, o Drácula, né, de que o conde Vlad Tepes, ele era possuído por essa entidade demoníaca, que era um vampiro carniceiro que se alimentava de sangue, inimigo de Alá. Então foi onde mais ou menos surgiu toda essa lenda do Drácula, né, dos vampiros. E daí, procurando, assim, referências mais antigas, claro que a gente vai comentar, e o grande filme que faz dar o boom é o filme do Exorcista. O Exorcista, de 1973, baseado num livro, tudo. Mas eu encontrei 3 livros que, de certa forma, fazem uma relação, que fazem anteriores, que fazem relação, assim. E o filme mais antigo que eu consegui encontrar, que trata de exorcismo mesmo, é um filme chamado Madre Joana dos Anjos, de 1961. Eu vi umas cenas hoje desse filme, eu fiquei atordoado. Eu assisti ele inteiro. Assim, ele não é um filme... interessante que ele não é um filme de terror em si. Talvez até por isso, talvez ele não tenha feito sucesso, porque ele não tem a certa elegância, esse fascínio que o filme do Exorcista traz. Ele é um filme mas muito pé no chão em relação a exorcismo. E ele é baseado numa história real também, de uma possessão demoníaca que teria rolado, uma possessão de freiras num convento no século XVII na França. Eram as freiras ursulinas. Ah, sim. As freiras ursulinas, a possessão de Loudun, né, no mosteiro de Loudun. Isso. Eu conheço essa história, eu não sabia que tinha um filme disso aí, não. Isso, então daí tem, né? É Madre, porque o nome a Madre era Madre Joana dos Anjos. Por isso o nome do filme Madre Joana dos Anjos. E assim, ó, o filme, eu vou dizer assim, ó, ele tem alguns problemas técnicos, mesmo para o filme de 1961, ele não é um filme brilhante tecnicamente, mas
teologicamente, ele é incrível, assim, ele é muito bom mesmo. Eu nunca vi um filme com tanta oração quanto que o Padre Exorcista reza mesmo pra valer, tu vê ele Por isso que não rezando, pegou terçando o fama. rosário, fazendo adoração. Daí, como era século XVII, ele faz flagelação também, mas ele fica lá fazendo penitência, tudo. É muito interessante. O primeiro contato que ele tem com a madre, que a madre está possuída, é muito interessante, que ele faz um questionamento para ela, bem interessante, porque a madre chega, ele vai conversar com a madre, e ela fala, ele pergunta, quando foi a última vez que você se confessou? E ela fala que faz muitos meses. Ela falou assim, e daí a madre fala, o demônio me afastou dos sacramentos. E daí o padre fala assim, é o demônio ou você está culpando o demônio pela sua preguiça espiritual? Ô, tapa na cara, hein? Então o filme ele vai assim, o interessante do filme é que ele vai trabalhando um pouco de o quanto que ela foi possuída, o quanto que ela se deixou possuir, porque há um diálogo dela no momento em que a própria madre ela fala assim, a partir do momento que eu sou possuída, eu sou alguém. Então, assim, ela falou, eu vou ser alguém somente se eu for isso, ou se realmente eu for uma santa. E daí ela fala pro padre, se você vai tirar o demônio, então me faça uma santa, sabe? Porque parece que mexe um pouco, porque o padre fala muitas vezes que ela teria sido possuída, ou a grande questão da possessão dela, na verdade, seria pelo pecado do orgulho da madre, pelo fato da madre ser orgulhosa demais, se ver com muita estima, se ver com muito poder, digamos assim, sabe? E é um filme bem interessante. Só eu assisti, então vocês não têm nada para comentar, né? Não, mas tem sim. Na verdade, a gente pode perceber o quê? Que é um tempo em que as pessoas não estavam preparadas pro gênero ainda. E de tanto que ele é muito mais um filme de drama do que um filme de terror. Porque na verdade o terror dessa época era muito dos clássicos ainda, né? Essa coisa de exorcismo é uma coisa que tipo, ainda não chamava tanta atenção. Se a madre virasse um vampiro, ficava famoso daí. Usando já esse primeiro filme, agora eu vou falar para vocês sobre como a gente vai classificar os filmes que a gente vai comentar hoje, tá? 4 classificações possíveis. Que a gente vai dar os filmes. Galhofa Total. Filme que, tipo assim, ele é ruim como filme e ruim na teologia. Tipo assim, cara, tipo, tá tudo errado no filme, sabe? Ele é ruim em todos os sentidos. A segunda classificação possível. Bom, mas perigoso. Aquele filme que, como filme, ele é bom, mas como teologia, bem problemático, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado quando for assistir. Tem Dá pra aprender alguma coisa, que é o filme que ele não é bom, mas pelo menos na teologia ele até que tá mais certinho. Daí você dá pra aprender a tirar alguma lição, pelo menos assim. Tá ali alinhado. Tá ali, né? E, tipo assim, ele não é um filme bom mesmo, mas pelo menos quando acerta um pouco mais na teologia, então você vai assim, beleza, pelo menos dá pra colher alguma coisa daí. E o filme vai na fé. Vai na fé ali, que o filme é bom, o filme vai na fé porque o filme é bom e não que seja perfeito na teologia, mas pelo menos ele tá bem encaminhado, assim, não vai ter grandes problemas. Esse primeiro filme, como só eu assisti, só eu posso falar. Eu falo pra vocês que, na minha opinião, esse daí, pra mim, o da Madre Joana dos Anjos, ele fica no... Dá pra aprender algo. Porque, assim, ele realmente ele é um filme lento, assim, sabe? E, tipo, eu já explico, eu já aviso que não é um filme de terror. Pra quem for procurar pra assistir, ele é interessante, ele é muito mais um drama, assim. Mas a própria, assim, tem umas atuações que são meio fraquinhas, assim, sabe? Uns atores, assim, que não tava, assim, a própria atriz faz a madre, assim, não tá tão legal, assim. Mas o filme é bem interessante, porque ele trabalha bastante bem a questão da tentação. Então, tipo assim, além da madre, por exemplo, tem uma outra irmã que acaba sendo meio que seduzida por um outro cara para fugir do convento, depois ela se arrepende, porque ela é abandonada pelo cara, então ele vai trabalhando, assim, a questão da tentação de várias formas, né? Com o padre também, assim, é bem interessante, assim. O exorcismo é bem certinho. É bem certinho, não tem vômito, não tem cabeça virando, assim, sabe? Não tem essas coisas, assim, sabe? A irmã, claramente, ela está alterada, então ele deixa, digamos, meio que claro que ela tá possuída mesmo, assim, sabe? Que ela tá diferente, assim, que ela age diferente, mas não tem essa coisa de a água benta caindo e ela queimando, de 30 pessoas precisarem segurar ela, não tem essas coisas, sabe? Calma, como assim se jogar água benta na pessoa possuída não sai fumacinha?
Bah, eu ouvi, Como assim? eu ouvi que é tipo ácido sulfúrico, gente. Tô em choque agora. Não pode isso. Pois é. Ah, ácido sulfúrico sai fumacinha, Não, tá? se você jogar ácido sulfúrico, daí eu acho que certeza que sai fumacinha. Se não sair é porque tá legal. possuído. E se a pessoa não tava beleza. gritando até então, vai gritar pra valer. Comento rapidinho um filme que eu só achei curioso, porque eu lembrei disso daí, porque ele não trata do exorcismo, mas é meio curioso, porque tem um filme sobre São José de Cupertino, que é o Santo Relutante, que é de 1962, e que ele tem um exorcismo no final, porque muita gente achava que São José de Cupertino tinha um demônio, daí tentam fazer um exorcismo dele, que claro não dá certo porque ele não estava possuído, né? Mas aí depois, ao invés de ver ele possuído, verem ele. Tem uma cena lá de só, tipo, vendo uma grande luz, e tu não percebe, na verdade, no final que o cara que queria tanto exorcizar ele, o padre que queria tanto exorcizar ele, percebeu que estava diante de santos. E um detalhe, São José de Cupertino foi um grande exorcista. Eu não vou dar uma classificação, porque isso aqui não é sobre o tema mesmo, eu só achei curioso, porque foram as referências mais antigas que eu achei, assim, de exorcismo sendo retratado. Excetuando, talvez, tem alguns filmes sobre Jesus ali no século XX, década de 20, década de 30 também, que mostram daí Jesus, né, expulsando o demônio. Então você tem essas referências. De padres realizando exorcismo, tem isso daí, da Madre Joana dos Anjos, do Santo Relutante, né? O Santo Relutante não acontece. A gente tem um filme que a gente pode ver um pouco um contraponto, eu achei interessante comentar, porque é interessante que ele não tem exorcismo, antes de aparecer o exorcismo, mas que ele parece ser um filme onde, tipo assim, onde é o mal vence, que é o Bebê de Rosemary, que na verdade, assim, meio que parece que só existe o mal, assim, existe o demônio, não existe a religião, basicamente, nada. Ele é um ótimo filme de terror, mas é um filme onde o mal vence. Esse é um filme que eu tô prometendo assistir há muito tempo já. Eu nunca assisti o Bebê de Rosemary. É um filme que vale muito a pena. É um filme muito bom, assim, cinematograficamente, né? A direção, o roteiro são bem alinhados, assim. Cara, eu não sou cinéfalo, não, não entendo muito, mas como espectador eu gostei bastante e como amante de terror também. Mas essa leitura, ela é um pouco preocupante, porque ela vai naquela linha de seita, só o mal existe. Então não existe uma contraposição do mal, não existe um bem ali para balancear a história. Não, é só a linha do mal, é só a perspectiva do mal, é só a perspectiva dos cultistas ali que querem realizar todos aqueles rituais. O filme ele não é chato, mas não tem uma quebra, né? Ele se perpetua naquilo. Para quem não conhece, né, o filme, o que trata o Bebê de Rosemary, né? É um filme do Roman Polanski. O filme é um casal, então você tem a Rosemary e com o seu marido, né? Eles estão querendo, pensam, talvez não filho. Rosemary acaba, digamos assim, sendo violentada, né? Ela acaba grávida, né? E aos poucos ela tem filho e ela começa a descobrir que acho que ela foi, digamos, engravidada pelo demônio. Meu Deus do céu, cara. Tá, então esse É, filme daí talvez encaixe naquele lá que teologicamente é uma jossa, mas cinematograficamente é maravilhoso. E esse filme eu sei que ele é responsável por uma memória falsa que as pessoas têm. De qual é a cor do olho do bebê. o bebê não aparece. E uma galera fala que o olho do bebê é preto. E isso é uma das Totalmente coisas preto. geniais assim do filme, que é justamente porque você não vê, você só vê a reação da Rosemary, da mãe olhando pro bebê. Você não vê o bebê, você só tem a reação dela, sabe? O terror dela olhando pro bebê. Isso pode ter vindo de talvez de outros filmes que fizeram plots parecidos também, sabe? E talvez tenha confundido. Porque sempre que um filme faz sucesso, sempre tem os genericão que vem depois. Né? É um filme que não dá necessariamente medo. Ele não é um filme assim que vai te assustar. Tem ali uma leve pegada de terror psicológico. Né? Uma extensão, né? A tensão que você tem assim. Sim, assim, não aparece propriamente um exorcismo, né? Não é um filme de exorcismo propriamente dito, mas tem ali aquela realidade do mal, tem aquela realidade do demônio, né? Com uma figura de estuprador, né? Ela podia ter denunciado, mas não sei, acho que não vai dar em nada, né? Infelizmente. O BO não vai dar certo. Mas interessante, é um filme interessante. Complicado, mas interessante. Quando a gente for começar, porque aqui é um roteiro, né, todo fictício, então é mais fácil você perceber as analogias. A gente vai ter um pouco essa discussão, porque é uma discussão que cinematograficamente tem. Porque, assim, para quem não acredita em nada,
quando só vai ver sempre os filmes de exorcismo pela pura ótica da analogia. Só que isso se torna um pouco mais problemático quando são filmes que se inspiram em histórias reais, né? Você vê somente como uma analogia, somente. Mas o Bebê de Rosemary, ele é claramente uma analogia, né? É uma analogia, primeiro, uma questão dessa questão da violência sexual, né? Da mulher, como a mulher se sente tendo que gerar um filho de alguém que foi de uma violência, Sim, exato. Uhum. e os próprios dramas do parto em si, né? Então, porque boa parte do filme é ela sofrendo com a gravidez, ela sofre muitas dores, ela perde peso, sabe? Toda a gravidez dela é problemática, porque basicamente ela está. Mas ele tem claramente essa analogia, né? Mas assim, é realmente assim, eu acho a parte. Ele entra no. Acho que claramente, se a gente for falar da classificação, ele entra ali no bom, mas problemático ali, né? Bom, mas cuidado. Nem me lembro o nome que eu dei no início. Basicamente nessa segunda classificação. Porque senão, cinematograficamente, ele é muito bom. Ele é um clássico de terror. É um filme, assim, que realmente, assim, você só tem que ter esse pezinho atrás, assim, sabe? De entender que é um filme que é feito numa perspectiva onde realmente não existe bem. E dá pra gente fazer uma crítica a partir disso. Mas Sim. realmente ali existe o mal, somente. Onde também o terror psicológico ele não está só relacionado com a pessoa que assiste, mas você reflete o terror psicológico na própria gestão, na própria Rose. A gente tem aquele drama, como você falou, aquele drama de carregar no seu ventre um filho que não é do cara que ela está junto, né? Toda aquela situação perturbadora com a gestação. Então vai se surgindo conflitos mentais dentro dela, né? Onde ela realmente vê aquela criança como um demônio. Se não é, se é interpretativo, se é figurativo, enfim, isso cabe à pessoa que assiste, né, ver. Mas dá pra ter essa leitura. E no final, tipo, se é no final que ela tem certeza mesmo, né, que é revelado pra ela que o bebê O bebê é um demônio, né? é um demônio. Isso. E daí falam pra ela que ela não é obrigada a se juntar ao culto, né? A gente vai também. O filme tem mais de 50 anos, né? Assistir sabendo dessas coisas não tem problema. Eu assisti sabendo de tudo isso e ainda o filme foi bom. Mas assim, e daí ela fala que não é obrigada e ela, digamos, no fim ela acolhe o filho, né? Tem esse lado do lado de mesmo ela não querendo, ela decide por fim acabar acolhendo o filho, né? Porque ela coloca no berço com um sorriso no rosto, né? No fim ela acaba acolhendo. É interessante. Pode fazer uma leitura também de que, de certa forma, ela gestou tanto o mal na vida dela que ela colheu, né? Ela colheu. Aquilo foi germinando, né? Então agora ela vê aquilo com naturalidade, de certa forma, né? Talvez uma natureza de que, assim, o bebê não teria culpa, né, de qualquer maneira. Então, vamos fazer um pouco essa leitura. Como o filme, no fim, é uma grande analogia, então dá pra fazer essa leitura, assim. No fim, ela acolhe o bebê porque o bebê em si não teria culpa. Ainda é o filho dela de qualquer maneira. Mas daí vamos propriamente pro filme que definiu esses tipos de obras em 1973, o clássico O Exorcista. Ai, tô ouvindo a musiquinha já. A musiquinha. Agora tem gente vomitando, levitando, virando o cruz de cabeça para baixo. Agora é o que o pessoal entende como exorcismo. Isso. Pois olha. Esse filme é muito interessante, né? É baseado num livro. Uhum. E o autor do livro em si se baseou num exorcismo de verdade, mas de um garoto, em 1949. E daí ele faz as suas adaptações, né? O livro eu não li, assisti o filme só. Todos aqui assistiram o Exorcista já ou não? Sim. Já assisti já. Bom. Faz tempo. Esse todo mundo dá pra comentar. Todo mundo assistiu. Esse filme é bom mesmo. Sim, com certeza. É um filme muito bom. Só que daí ele falha na parte teológica, né? Ele vai ter, uma seriedade na parte teológica, mas ele vai ter uma fantasiada daí. No final, né? No final, né? No exorcismo propriamente dito, né? Mas eu acho que a construção teológica, até a cena do exorcismo, ela é muito boa. Sim. Esse filme até ele é responsável por essa questão de que se você fizer um filme de exorcismo hoje, que não tenha pelo menos uma cara feia,
o pessoal não consegue levar a sério. Verdade. Aham. Tem que ter todo um quilo de maquiagem pra Exato. mostrar que o demônio tá ali. Porque se tu faz algo sutil, as pessoas vão pensar, ué, mas não era o demônio. É. Não tinha. Esse filme ele vai estabelecer várias coisas que a gente vai ver direto nos filmes, que é Hum, o padre lidando com uma crise de fé, a dúvida, basicamente, é a menina, uma pessoa normal que começa a apresentar uns comportamentos estranhos, a tentativa de resolver com a ciência, primeiro, quando isso não resolve, vai atrás da fé. E é interessante que, geralmente, na maioria desses filmes também, quem tá, tipo, é uma coisa curiosa dos filmes, que quem sofre a possessão, geralmente, a família não é propriamente uma família, assim, não é uma família católica, muitas vezes é uma família que nem acredita direito, assim, em Deus, mas a uhum, pessoa sofre a possessão, né? A gente vai ver vários filmes que vão exatamente. seguir esses padrões, Sim, assim, sim. né? E, de certa forma tem até algumas explicações, até mesmo teológicas para isso, né? Por mais que eu acho que não foi a intenção dos diretores, roteiristas, a partir dessa visão, mas faz um certo sentido aqui se tratando da teologia, porque de certa forma Deus permite isso como um testemunho da ação da misericórdia dele no mundo, né? Através da libertação da alma e tal, né? Isso a gente vai ver mais pra frente em alguns filmes, mas é uma realidade interessante que Deus permite a ação do mal para que o bem manifestado na sua misericórdia se prevaleça e assim podendo gerar também conversões, né? Então, é uma expressão belíssima, né? Mas claro, se a gente for olhar para esses filmes, não é pensado assim, né? Mas dá para ter essa leitura, né? Dessas famílias desestruturadas assim que acaba acontecendo isso. Então, isso de certa forma é bem real. E o filme, assim, o próprio filme, O Exorcista, ele é curioso, assim, também. Acho que o título, ele para mim, ele entrega isso, né? O fato de que o personagem principal é o padre, né? Uhum, Principalmente o padre Damien, né? E depois vai aparecer o padre uhum. Mary também, né? Porque é interessante assim que o padre Lancaster Mary, ele já é mais experiente. Ele já teve seu contato com o mal, né? Sim, ele já fez E exorcismos já antes, fez tudo. exorcismo, assim. Ele é E um o arqueólogo, Karras, isso. ele não. Ele é psicólogo, Isso, ele é né? Ele é psicólogo. ele é um psicólogo. Ele não acredita no mal. A gente olha no começo do filme, ele vai dizer, ah, não, o mal, ele é apenas uma invenção da igreja, né? O demônio é uma invenção da igreja para falar a respeito do mal na humanidade, né? Então, tendo uma linha muito mais científica, né? Onde depois os dois se unem, né? Então é interessante que tem essa união também da fé e da ciência, que é expresso também no próprio exorcismo, né? No próprio ritual, onde é preciso também um olhar clínico, né? Um olhar da medicina, né? Se tratando do ritual de exorcismo, né? Então dá para ver essas nuances, essas explicações são pequenos detalhes, mas que dizem muito no próprio filme, né? Uma coisa curiosa também do filme, que acho que assim, hoje em dia vai ser muito difícil a gente encontrar algo assim, né? De pensar que tá fazendo 50 anos o filme, né? Você vai fazer 50 anos o filme esse ano. Que quem sugere primeiro um exorcismo é um médico. Uhum. Exatamente. Pois é. Porque tem um transtorno, transtorno de possessão, Né? onde a pessoa realmente acredita que está possuída, É, né? e também uma coisa boa que o filme, ele, né, ele deixa, né, entender, porque o que eu acho legal do Exorcista é que muita coisa ele não vai te jogando na cara, ele só vai mostrando, e realmente ele vai mostrando, né, então ele mostra, né, que provavelmente a porta de entrada para a menina ser possuída é porque ela brincou com o tabuleiro de Ouija, né. Uhum, Isso. E que isso é um detalhe da história real. Que teria sido isso, né. Teria sido uhum, isso. Porque só para deixar claro, pessoal, a gente. Eu não sei hoje, beleza? Mas que por muito tempo, nos Estados Unidos principalmente, isso era vendido como um brinquedo para criança, Sim. sabe? Era cultural. Tu comprava, tipo, junto com a bola para criança brincar. Assim E eu como me. no ataque de Brasil, espíritos. assim como aqui a gente não tem, mas infelizmente acaba se tornando bem cultural e muitas pessoas acabaram
acabam fazendo isso na adolescência, de brincar, de brincadeira do compasso, essas coisas assim, que a ideia é a mesma, né? Uhum. Isso, que é uma adaptação da tábua Ouija, né? Então, Então, aqui, a tábua Ouija, para quem não sabe, é uma tábua para tentar se comunicar com espíritos, então, né? assim, sem paranoias, como a gente falou, sem ter paranoias, cara, nunca é bom você mexer com essas coisas. Na via das dúvidas, não mexe. Sabe? Tipo, não é legal, não é uma coisa legal. É uma coisa que Exatamente. nunca vai ter Vai algo de jogar um positivo. GTA que é melhor, gente. Nunca vai ter algo de positivo, assim. Então, assim, no mínimo, né? No mínimo não vai te acrescentar nada. Então, assim, então, tem não precisa ficar agora preocupado porque um dia você brincou na sua vida. Não, cara, confia em Deus, reza e confia, Deus é maior e pronto, sabe? Exatamente. Tranquilo, assim, É, também não precisa ter um desespero, mas também, assim, não faça isso, não faça. Se você percebe que alguém está fazendo, é. desaconselha, desincentiva isso, né? Sem E, criar paranoia em si, mas incentiva, né? e uma coisa curiosa do caso original é que não se sabe o nome do menino, porque foi preservado, né? Ele tem o nome fictício, mas o menino era de família luterana. E quem tentou primeiro encarar a situação foi o pastor luterano. Só que não conseguiu fazer nada, ficou com medo e chamou um padre. Pois olha. Daí teve que vir o padre que teve vir à igreja católica para resolver o negócio. Umas coisas que eu gosto, assim, como eu disse, que eu falei pro Pedro, que o Pedro falou que ele falha teologicamente, no final realmente ele tem os exageros, infelizmente, mas ele vai construindo bem, né? Porque, essa questão, se tenta esgotar primeiro as questões psicológicas, daí o padre de minha casa, ele faz um pedido formal para a igreja para conduzir o exorcismo, como tem que ser, daí é enviado um padre exorcista propriamente, que é o padre Merlin, né? Sim, Para ajudar, né? Então ele Tem seus vai problemas, mas construindo isso. comparado com os outros filmes, pelo sim, menos esse é mais equilibrado. Sim, ele sim. vai Não, construindo isso. assim, se tratando das formalidades do ritual mesmo, Ah, sim, não. ele é muito canônico, ele é muito correto, Sim, né? sim. O próprio ritual que eles usam era o ritual que existia até Uhum, 1999, eu acho que foi reformado, foi uhum, alterado, isso. mas eles usam realmente o ritual que Eles era usam. utilizado. Só que o filme mesmo, ele brinca com essa possibilidade de ser uma coisa inventada, principalmente com a cena da água, né? Daí durante o Uhum, ritual. sim. É. Aí a água da bica, não é água benta. Eles jogam água da torneira, só que ela reage Uhum, como se fosse água benta, caindo e queimando, né? Queimando e tudo. sim. Desculpa, a gente caracteriza como então esse filme? Eu ia perguntar isso também. Cara, pra mim é tipo assim, ó. Vai na fé, cara. Assim, é claro que o Eu acho final. que Assim, é claro que o final é exagerado. O final é exagerado. Mas eu acho assim. Ok, sabe? Infelizmente, tipo assim, é Hollywood. é um exagero tolerável. Infelizmente é Hollywood, e daí eles criam e realmente. O céu não é tudo aquilo, assim, quando é uma pessoa possuída. Ou não é tudo aquilo nesse sentido, assim, de visualmente, né? Que ela vira a Sim, cabeça, sim. vomita litros lá, né? Até o Todo Mundo em Pânico zoa muito bem. Verdade. Fica ele, o padre Claro, vomitando, claro. todo mundo vomitando. Ah, Porque é aquele sim, vômito sim. absurdo, Horrível. assim, né? Não é? No filme é aquele vômito Sim, absurdo. É um vomitinho que meu ela Deus. vomita Aham, do lado, assim, sabe? Normal. É um vômito, assim, aham, realmente sim. absurdo. E, e principalmente as mudanças físicas, assim, não é tanto assim, sabe? Essa questão de mudar Uhum. tão fisicamente, assim. Claro, há sofrimento, né? Há sofrimento numa possessão, isso sem dúvida, mas não algo tão exagerado assim. Então, assim, eu digo assim por mim, né? Eu assisti o filme, tanto que foi esse filme que depois me deixou fascinado por estudar o exorcismo, mas eu queria saber o que é real e o que é exagero, né? E claro, sempre a partir da ótica da igreja, né? Onde esse filme ele é bom, teologicamente ele é bom, mas desconsidera o final. Teologicamente ele é bom na questão de o relacionamento entre o possuído e o demônio, as nuances do exorcismo, a liberação para o exorcismo, a realidade dos padres, né, a relação da fé e da ciência também, né? É um filme muito bom. Mas é preciso você entender ali que não é tudo aquilo, né? A levitação extrema, litros e litros de vômito verde, né? A cara toda destruída, né? Com quilos de maquiagem, então não é tudo aquilo, né? É preciso ter bastante pé no chão, mas é sim.
onde é recomendável para quem gosta de exorcismo, né? Mas não quer ver tanto exagero, porque posteriormente só foi daí para pior, né? É. Exagero falou mais alto do que o bom senso, né? Eu acho que assim, o filme é que claramente o filme acaba chamando a atenção em parte por causa disso também, né? Tanto que ganhou o Uhum. Oscar de efeitos especiais na época, tudo, né? Então, o Exorcista é um filme muito premiado, né? A cena da escada, por Acho, exemplo. acho que ele não ganhou, mas ele foi. Não, ele ganhou, mas ele foi indicado, né? O Oscar mesmo ele ganhou só o roteiro adaptado e ganhou o melhor som, né? Na época, né? Mas foi indicado para filme, acho que foi o primeiro filme de terror a ser indicado ao Oscar de melhor filme, né? Primeiro dos primeiros, assim, sabe? Realmente ele fez muito sucesso, né? A atriz, a Linda Blair, foi indicada também, como melhor atriz coadjuvante. Não fez história, Ai, fez história. foi, não, foi importante. E definiu. E daí, claramente, a gente vai ver nos filmes, acho que até pra gente perceber um pouquinho isso, como tem filmes como difere, assim, como tem diretores que preferem pegar um pouco esse lado psicológico de fé, de análise de fé, que é toda a primeira parte do filme, que é a grande parte do filme, e como tem muitos filmes que preferem dar muito mais enfoque para essa questão do gore, né, do exagero, das cenas, assim, sabe, de terror, assim, você claramente vê que cada um, as leituras que se faz a partir de Exorcista, né, porque, e daí claramente, né, para alguns eles vão sentir um pouco como aquilo mais próximo do real, como um pouco daquela ideia de você contando uma história e você dando um enfoque, né, mostrando um pouco de tipo assim, ó, a presença do demônio é real. E para outros, claramente, eles vão fazer uma leitura de uma pura analogia só, sabe? É uma analogia, ou até mesmo para mostrar assim de, nossa, era só uma pessoa com problemas psicológicos e, sei lá, né, o ritual teria servido por ser uma questão psicológica. Porque a gente já deixou claro, né, que o mal existe, assim, tem esses exageros. Tá, então a gente pode passar pro Exorcista 2? Que daí começa a galhofa. Aí acaba com tudo. Meu Esse a Deus. gente já pode classificar como galhofa antes de comentar o filme? Cara, isso... O filme Assim, ó, O Galhofista. eu só fico tentado a criar uma terceira categoria, porque depois vai ter o Exorcista 3, que consegue ser mais galhofa ainda. Porque daí deixa de ser exorcista e passa a ser X-Men. É que assim, existe o filme galhofa que às vezes você até pode assistir e ficar indignado, mas pelo menos você consegue se divertir mesmo com a indignação. Aí tem os filmes do pra que perder o tempo? Como todo filme que faz muito sucesso, as pessoas depois falam assim, por que a gente não vai fazer uma continuação? Então chamam ali da Blair de novo lá, né, pra reviver o papel dela, né? Mas aí o filme... Contrata. Ela tava precisando de uma graninha, foi. Não consigo julgar ela. Não a culpa. Ela foi só fazer o trabalho dela. Alguém quer dar um breve resumo aí do Exorcista 2 aí? Eu nunca vi Exorcista 2, nem o 3. Eu nunca perdi tempo. Os dois as ideias mais bizarras que tem, basicamente, eles botam, tipo, todas as lideranças da Igreja Católica, tipo, meio que dizendo, assim, que não, que Satã, que o demônio não existe, e daí transformam o Padre Mary postumamente num discípulo meio de nova era de Teilhard de Chardin. Mas assim, seria bem New Age, assim, em vez de ser um cara ativamente de fé, transformam postumamente o Padre Mary num padre que teria sido todo esotérico, assim, sabe? Bizarro, assim, bizarro. No 3 é isso indo pra baixo, né? O Nossa. 3, ele tem um bizarrice mais, porque que eu vou falar que ele é mais galhofa ainda. Porque daí o demônio, porque o grande, né, demônio é o Pazuzu, né, que aparece lá O primeira... que aparece inclusive na primeira cena do Estão, o exorcista, o primeiro exorcista começa, né, com o Padre Mary, que ele é um arqueólogo também, ele encontrando a estátua, né, do Pazuzu numa igreja enterrada, assim, sabe? E daí, tipo, esse prenúncio dele que ele vai enfrentar o demônio, ele já tinha tido um contato nos exteriores. Essa história também vai ser contada posteriormente, daí, né, na prequel. Com mais detalhes disso. Mas daí, no Exorcista 3, o Pazuzu resolve se vingar do Padre Mary, então ele possui o corpo enterrado do Padre Mary, que é animado pelo Pazuzu.
Jesus. Ele fez um humor muito louco. Olha, Ai, cara, mano, assim, ó. É só isso que a gente precisa dizer, que assim, ó, mano, já é louco o demônio possuir um defunto, ainda mais o Padre Mary. não, é muito Mary ruim, lá no assim, é céu muito olhando. ruim. Caraca, Não, o Padre mano. Mary não tem um minuto de paz, né? É muito Pois ruim. olha. Não, tipo assim, reanimou o corpo. Assim, é bem. Tipo assim, claramente tu vê que a galera que faz o filme, tipo assim, abandonou qualquer conceito teológico, qualquer coisa assim. Não, De vez, acabou. assim, virou Acabou assim, ali. um É, terror pelo terror somente, assim. Não precisa ter história mais. Ah, Não, pera, vocês é. estão não precisa falando ter, de não Exorcista ou a precisa, Múmia? não precisa, é bem nessa. Cadê o Brandon Fraser com a pistola? Não, fala mal de múmia, porque a múmia, pelo menos, o filme causou medo em algumas crianças. Não, Pelo menos conseguiu cumprir isso. o primeiro é bom, realmente, realmente. E daí a gente O tem tre- a prequel também. Que a prequel existe do Exorcista, que existe duas versões dessa prequel. Isso já não assisti nenhum daí. O que aconteceu? Tem do duas, não. Exorcista. Tem o Exorcista, o início, e tem uma Uhum. que é chamada Domínio. Ah, sim. Esses dois filmes, eles, claramente, é o que eu falei assim, eles dá para você ver a diferença de leitura dos filmes, né? O que aconteceu? O diretor, ele foi contratado e ele estava fazendo o filme dele. Daí o estúdio não gostou porque ele estava indo, fazendo a leitura dessa, um pouco mais nessa linha do questionamento da fé, sabe? Do questionamento da fé, sobre, e contando a espada, porque daí conta a história do padre Mary. A história dele lá, então, lá, de quando ele, na escavação, tudo, que a gente tem aquela pequena cena no primeiro Exorcista. Então, explorar aquele passado. Esse passado dele com o demônio Pazuzu. E daí, assim, ele foca muito nisso, né? Então, ele bota o padre Mary numa crise de fé também, tudo. Só que o estúdio não gostou, demitiu o diretor, até deu um dinheiro para ele e falou: beleza, faz a tua versão, mas contratou um outro diretor para fazer o filme, e foi o filme que eles fizeram propaganda para valer, que é o Exorcista, o início. Só que o Exorcista, o início, ele é bem daí essa visão do tipo assim, o que importa é esse show de horrores, sabe? Indiana Jones. É. É o filme do padre Indiana Jones. Porque assim, eu olho pro Mary nesse filme e vejo, cara, é o Indiana Jones de batida. De Ele sai estola. na porrada com a mulher, porque daí a mulher É, tá possuída no final, ele sai na porrada com ela, sim. sabe? Ela fica andando, Mas assim, mas, ela fica andando pelas paredes, assim, sabe? Bem assim. é bem Eu tô com louco. quase vontade de assistir o filme só pra ver o padre dando soco na mulher. É, Não, é bem louco. O Domínio, eu achei muito bom. Quanto à realidade do Padre Mary, assim, a história dele, um aprofundar mais no Padre Mary, nesse conflito de fé. É um filme muito bom porque conta a história do Padre Mary. Você quer saber quem que é o Padre Lancaster Mary? Quem que é esse homem? o Domínio, eu digo que ele tem suas faz um filme, mas eu digo que vale a pena ele assistir ele. Realmente, porque ele foca nessa parte mais espiritual, nessa abordagem mais Uhum. teológica, nos questionamentos lógicos, no questionamento de fé. O Exorcista, o início, é galhofão, só foca realmente Só o terror. Só o foca no terror. terror, no terror pelo terror, fazer jump scare, ficar chocando com cena desnojenta, sabe? Então, assim, Com cenas é, estranhas também. é, Se quiser, assista Todo Mundo em Pânico. Pra é. ver essas O coisas. Exorcista não é aquilo, né? O Exorcista, o início, vai contar, é galhofa, né? Mas o outro dá pra gente colocar no. Tipo, dá pra tirar algo de bom ali, né? Ele tem Sim, é suas mediano, é falhas, mediano. ele é mediano, porque realmente não é tão bom assim, o filme, assim, então. Mas, como filme, ele tem as suas falhas, mas ele é legal, assim. E eu acho interessante, assim, a cena inicial do Domínio é muito interessante, né? De por que o Padre Merlin perde a. Porque ele Uhum. começa com ele, diante de um exército nazista, ele é obrigado a escolher 10 pessoas para condenar, para morrer. Ou ele escolhe 10 pessoas para morrerem, ou os exércitos matam todos, e ele acaba escolhendo 10 e depois ele deixa de acreditar em Deus, né? Por causa disso, por causa do mal, né? Então é Uhum. interessante esse Uhum. questionamento. É um conflito de fé muito real e muito atual também, né? Porque diante desse filme, muitas pessoas podem se identificar com o Padre Mary, que diante de um trauma, diante de uma realidade perturbadora, né? Vamos dizer assim, a pessoa se confronta com a sua fé, com a sua espiritualidade, com a própria existência de Deus. Não que o filme vai trazer essa resposta, claro, né? Mas é um filme que ele expõe essa realidade que é muito presente ainda mais nos dias de hoje. Então, por isso que é um filme bom. É um filme não só
Eu digo assim, ele é um filme de possessão. O Dominion, ele é um filme que fala da crise espiritual do Padre Mary, né? Sim, exatamente. A realidade do demônio é um pano de fundo, claro, mas o foco ele é o Padre Mary. Eu gosto do filme O Ritual. Eu gosto. O ritual é bom. O ritual é ótimo. Inclusive, eu só assisti O Ritual por causa de irmãs. As irmãs Carmelitas fizeram assistir. Pô, vai na fé, vai na fé. O filme é bom, o filme é bom. Então, Bruna, pra quem não assistiu, dá uma pequena sinopse aí, conta um pouquinho da... Com Anthony Hopkins, top demais. Que primeiro fez um padre do exorcista, depois foi fazer o Papa. Subiu na hierarquia. Foi promovido? Pois é, subiu na hierarquia da igreja. Mas então, a história acompanha um rapaz que ele entra no seminário para poder estudar. Aí, quando ele resolve que ele quer sair, desistir da caminhada, porque ele não acredita no demônio, ele não acredita em Deus, ele tem todo um conflito de fé, Ou seja, tem tudo pra não estar no seminário. né? Aí mandam ele para ele fazer um intensivo com o exorcista. Inclusive, eu queria entender essa lógica. Então, a pessoa não tá querendo mais seguir como seminarista. Manda ele ver uns demônios. Mas ele não comenta isso. A gente sabe, mas eu acho que ele não comenta. Ele só comenta que ele não quer mais continuar. Ele tá querendo sair do seminário. Isso ele fala, e o superior, até o cara fala assim: se você sair agora, você vai ter que pagar o estudo. E daí ele aceita aí por causa que ele não tem dinheiro para pagar o estudo que foi bancado. Pois é. Mas eu vejo esse filme como um problema nessa parte. Porque assim, se a gente for ver, ele é ordenado diácono. Isso não é mencionado. Assim, isso não é tratado, assim, né? É um mero detalhe. É só citado, né? Não é citado. É só citado, né? É só citado, assim, que ele passou de uma etapa, é ordenado diácono, agora parece que vai concluir a teologia. Eu meio bagunçado essa parte, assim, eu não consegui Mas entender direito. ele virou diácono, não sabia? Ele era diácono já. Achei Ele já que- era do clero. Achei que era só seminarista ali, loucão. Não. Por isso que eu falo que é meio confuso essa parte, né? Não, Isso é bem confuso, não- a formação dele. não Eu acho que claramente foi um erro de edição, assim, falando de filme, assim, que podiam ter uma falinha, assim, só pra explicar, em né, momento uma algum, ceninha. será que falaram que é da Igreja Católica Né? Apostólica Romana? Mas- Às vezes era da brasileira? Pode ser. Né? Mas a questão do filme é que ele vai, né? Ele é mandado para a Itália para conhecer um padre exorcista. E a questão principal é que esse filme é inspirado em uma história real, baseado na história real, De novo, como boa parte dos filmes de exorcismo, né? baseado na história real. E daí eu lembro que antes de eu assistir, tinha gente que falava assim: nossa, e esse filme revelou a verdade de que todas as dioceses católicas, né, todas as dioceses têm pelo menos um padre exorcista. Como se fosse um negócio muito sinistro, sabe? Um negócio tipo, não quer dizer que tem um monte de exorcismo, gente. Calma, relaxa. Toda diocese tem exorcista porque pelo menos tem um bispo, Pois é, basicamente. Bispo é o exorcista por excelência. exatamente. Não é aquela coisa de possessão demoníaca e exorcismo toda semana. Não. Às vezes Não. é preciso de um exorcista pra orientar, pra conversar, pra. Eu vou, caralho, o que foi isso? Apareceu um espírito. Mas já tá acontecendo exorcismo aí, ó. Ô, José, começa o exorcismo aí. O que eu possesso aí que deu um barulho? Eu vou deixar isso na edição, gente. Vai dar um susto na galera. Vai dar um susto. Tá tendo manifestação aqui, Quem gente. tiver ouvido vai tomar um susto disso. Mano, que negócio bizarro. Eu tava com sono até agora. Agora não dorme mais. Agora perdeu, agora não vai dormir. De luz acesa ainda, hein? Nunca mais vou desligar essa Essa luz. foi boa. Mano, essa foi boa, cara. Ó, gente, ouvintes, a gente não combinou isso, tá? Isso A gente nem simplesmente sabe como aconteceu. Tá, continue aí, retoma aqui, eu me perdi onde a gente tava. Vamos se recompor. A gente tá falando sobre a questão de ter o exorcista nas dioceses. Isso. Não é assim, tipo. Porque assim, uma coisa que é importante lembrar quando a gente vai falar de exorcismo, e isso
existe de verdade, a gente já deixou isso bem claro, né? Mas a questão é que, assim, gente, não é que nem acontece nos canal de TV de madrugada, tá? Não é assim exorcismo. Também não tem esse lance de dar um tapa na cara do demônio, sai, dá outro tapa pro demônio e volta. Não é assim também, tá? Não, e inclusive na diocese, que é a maioria que mora, né, Joinville, A maioria, todo mundo, 100% todo aqui. mundo pertence a diocese, mas só porque o José tá estudando em Floripa, porque ele não pertence a Não, Joinville. não, tô falando de pessoa de Joinville mesmo. Não, e daí, por exemplo, tem padre exorcista, eu lembro que na minha caminhada inteira sempre teve padre exorcista. Mas o que acontecia? Ia lá, rezava pelo povo ali que precisava de oração. O pessoal falava que o tio dele, o filho da vozinha, ela tá possuído. Ele vê lá, não, ele só precisa de um psicólogo mesmo. Isso é muito importante, porque assim, muitas vezes, às vezes chamavam, né, o padre, e o padre era assim, ele usa alguma medicação? Porque daí ia ver, daí a gente, a pessoa usava algum remédio psiquiátrico e ela estava tendo efeito colateral, na real, sabe? Então, Ou estava sem usar a medicação, entendeu? Alguma coisa. então, tipo, o filme ele não fala muita coisa sobre isso. O pessoal fala que revela muita coisa, mas não revela nada. Sabe o que revela? O choque do povo de que o padre exorcista não sai fazendo exorcismo à toa. Porque tem a cena do menino que ele acha que o menino não tem nada com o demônio e ele faz um teatrinho pro menino e a mãe do menino acharem que ele fez um exorcismo. Ele, na verdade, ele só acalma a criança e pronto, você não tem mais o demônio, não tem nada com o demônio. Porque é mais fácil fazer isso naquele caso, pra ele, na interpretação do padre naquele momento, na leitura, era mais fácil ele fazer esse teatrinho do que tentar explicar, né, de fato que não existe, que a criança não tinha um demônio. Mas o Michael fica brabo, né, com ele, né, com o Padre Lucas. O Michael fica brabo. Mas assim, o filme, de novo, a única falha dele é, de novo, é como no Exorcista, porque no final tem um exagero, né? Tem uns exageros lá com o Padre Lucas, né? E vai de um... metendo um tapão na cara da menina. Meu Senhor. Não, eu acho que... Não, e ele vai de uma hora pra outra, né? E ele apresenta o primeiro sinal e de repente já tá... Tá completamente entregue. Tá completamente possesso. A grande problemática desse filme é justamente esse processo por conta da tristeza do Padre Lucas, depois dessa perda, né, que ele teve uma dúvida muito grande, depois uma perda porque ele falha no exorcismo da grávida, né? Ele perde a grávida, o bebê morre, né? Eu esqueci o nome da mulher agora, mas enfim. A Rosária. Isso, Rosária. E isso faz com que ele mesmo fala, né, que depois que ele perdeu um dos, vamos dizer assim, pacientes dele, né, ele ficou muito mal. Então ele, vamos dizer assim, entra num tipo de depressão, vamos dizer assim. A sua fé é abalada e o demônio usa disso para entrar nele. Teologicamente isso é meio incorreto, mas... O problema é como vai muito rápido. Isso. Porque o filme ele escala, né? Justamente. Ele escala do nada. Ele tá mal e ele já tá possesso. Ele oscila. E assim, claro, assim, realmente. Né? Claro, realmente, teologicamente, nesse ponto tá correto. Pela perda, pela dúvida da fé, a gente fica exposto ao demônio. Mas primeiro que na maioria das vezes o demônio não vai querer se manifestar dessa maneira. Exato. Porque até a brincadeira que eu acho até genial, assim, no final, assim, né? Do Michael, com ele, como o Michael passa a acreditar de fato. Que um pouco é verdade, porque ele fala assim, que eu acho legal que a frase, que quando ele revela, ele fala, eu acredito que você existe, então se você existe, Deus existe. Exatamente. Eu acho interessante essa fala. Eu acho bonita esse momento. É uma frase. Eu acho bonito realmente, também acho. E um ponto positivo que eu vejo é que pelo menos colocar 15 quilos de maquiagem no Anthony Hopkins. Foi uma maquiagem mais básica dessa vez. É que o Anthony Hopkins não precisa de muita maquiagem pra fazer uma cara feia. Ele consegue. Tadinho. Ele consegue. Não é que ele seja feio. Ele consegue se tornar assustador facilmente. Entendeu? Ele consegue se tornar, se mostrar assustador facilmente. Sim. É que nem brincando, fazendo só um paralelo de ator que consegue transformar a cara. Vocês já viram o Jim Carrey fazendo a cara do Grinch? Aquilo não é só maquiagem. Verdade. A expressão é ele mesmo. Consegue fazer a cara do Grinch, dá medo. Então realmente, assim, no fim, assim, a gente olhando, é um bom filme, né? Acho que dá pra colocar no Vai na Fé, né? Vai na fé. Sim.
Esse você leva uns sustinhos, mas nada demais. Mas Sim, uns sim. sustinhos, assim, de dar um pulinho, mas nada que... Mas assim, vocês perceberam aquilo que eu falei, assim, ó, é bem a estrutura é basicamente bem próximo da estrutura do filme do Exorcista. É. É um padre com uma crise de fé que tenta levar mais paciência, daí ele tem encontro com o padre exorcista experiente, e vai tendo sinais, vai batendo a dúvida, e no final você tem a grande cena do exorcismo mesmo, assim, né? É interessante, assim, ver, né? Um final algo diferente, claro, né? O que eu acho legal no filme é o alívio cômico, né? Dele atendendo o celular. Vai lá, reza aí. Tô atendendo aqui o celular, tá falando com a mulher lá enquanto realiza o exorcismo, né? Bem aleatório. E é interessante como, assim, do ponto de vista, assim, de até de vocação, né? Por exemplo, ele no meio dessa dúvida, ele conhece lá a personagem da Alice Braga, que eu esqueci o nome, Angelina, Angelina. que é a repórter que estava fazendo, né? Tava investigando, faz o que tudo, no final ela faz. Então, assim, tipo, ele fica tentado a estar unido com ela também não é uma pessoa que participa da igreja. E no fim ela termina, né? Que ela decide ir se confessar, né? Ela publica o artigo sobre exorcismo e vai se confessar. Ela publica, né? E mostra ele, o padre, né? Acho que no final ainda atender a confissão, né? De uma mulher. Isso. E no final diz lá que ele é um padre que trabalha com exorcismo nos Estados Unidos e o padre Lucas continua também trabalhando. O padre Michael Kovac. E daí vem a letrinha, vem a frase moço falando que toda diocese, né, tem um padre exorcista. A pessoa, tipo, gente... Não mentiram. Não mentiram. Não mentiram, mas como se fosse, nossa, revelaram o segredo da igreja. Mas só pra finalizar, acho interessante esse filme, ele um easter egg bem legal. Um easter egg no mundo real, claro. Porque ele faz menção ao padre Carmine de Filippis, que é um padre exorcista capuchinho, né, do mundo, né, mencionado no filme, né? Agora vamos pra qual? Pro da Emily Rose? A gente pode falar do Emily Rose, né? Exorcismo de Emily Rose. Então, Polêmica, hein? eu Polêmica. vou começar então com esse filme falando que eu custei muito para conseguir assistir ele, porque existia uma proibição da minha família e do meu médico que eu não podia assistir esse filme. Porque o filme, ele é bem polêmico, o próprio caso real é bem polêmico. É. Que ele é baseado no caso real do exorcismo da Denise Mitchell, que foi um exorcismo feito sem autorização da igreja. Bom a gente pontuar isso. Nunca não teve autorização para o padre fazer o ele fez por conta própria. A igreja nunca autorizou. Né? E o filme segue, né? Então ele troca os nomes um pouco assim, tentar proteger. Depois, hoje em dia, é mais fácil procurar, né? Acaba descobrindo o que se baseia, né? Então ele altera as Protegeu com um pote de conserva transparente, né? Mas. Protegeu, mas não protegeu, não. Colocaram. Ai, qual é aquele negócio que a gente fazia a capa do caderno, que era transparente? Plástico? Papel celofane? Papel celofane. Eles esconderam o papel celofane, tá ligado? Transparente. Então, tipo, realmente, o filme Exorcismo de Emily Rose, ele é bem polêmico ali porque o próprio caso é polêmico e o padre não teve autorização, teve também a questão de que não teve tanto auxílio médico ali no meio, que os exorcistas usam desse auxílio médico também, ele não ignora a medicina. O filme mesmo, o filme O Exorcismo de Emily Rose, ele claramente ele toma um lado. Ele toma um lado de que a possessão foi real. O filme, né? Você claramente isso. Só claro que porque boa parte ele é focado a partir porque ele mistura esse negócio do testemunho com o filme de exorcismo. Então, ele é baseado fortemente no depoimento do padre e nas fitas que ele apresenta, tal qual foi no julgamento real. E o filme, então, ele joga muito para esse lado de que ela estava possuída. Só que o filme ali, a história, o próprio filme mostra isso, e a grande problemática é que ela era uma paciente psiquiátrica que para de tomar seus remédios. Eu particularmente, eu vou colocar minha opinião agora. Eu acredito que a possessão foi real, mas faltou da ideia ali do padre. O padre não agiu correto. Não agiu correto. Porque o caso real é da Annelise Mitchell.
É que é por isso que o Pedro invocou que não quer ter uma filha chamada Nelise. O meu nome não é o nome, eu gosto do nome não é por causa do menino. Eu gostava do nome antes, só depois que eu descobri que era o nome do caso real. Melhor se prevenir, né, Pedro? Pois é, meu Deus do céu. Não pode ser Maria. Maria Madalena foi possuída Não, também. vamos acabar com Por 7. Por 7 ainda. Imagina. É. Imagina. Meu Deus do céu. Ele tem uns casos. Não, mas tem os casos, né? E daí esse filme ele ficou muito famoso. Ele criou todo um medo toda uma geração que tem medo de acordar às 3 horas da manhã. É verdade. Quem nunca acordou e, tipo, assim, eu nunca fiquei, assim, medo real, mas de ficar meio bolado. Mas eu nunca acordei às 3 da manhã. Sabe o medo de acordar às 3 da manhã? Exatamente às 3. Acordar de madrugada e, tipo, ai meu Deus. Ou aquilo, ó, acordo de madrugada, olha no celular, ai que bom, é 2h59. Que bom, tô salvo. Aham. Posso voltar a dormir. O pior é que, assim, esse filme, eu sabia tudo que acontecia no filme, só que eu não tinha assistido o filme. Eu vou comentar, eu não tenho problema de comentar isso, mas o que eu disse é que não me deixava assistir o filme, coisa assim, e eu vou explicar que daí é o ponto que a gente fala. Se você tem algum problema com sensibilidade, não assista esse tipo de filme. Porque na época eu era bem nova, eu tinha uns 13 anos, e eu fazia tratamento, eu tinha ansiedade, depressão, tudo, e eu fazia tratamento com um psiquiatra. Eu comentei que eu queria muito assistir esse filme, e o psiquiatra ficou com medo de eu, de alguma forma, dar alguma coisa na minha cabeça e eu ter alguma loucura, achar que tava possuída, por ser muito religiosa também. Sim. Aí ele virou pra minha mãe, não deixa. Não deixa. Só que eles nem estavam apoiando. Minha família já não queria deixar eu assistir, porque todo filme de terror que eu assistia era problemático, eu ficava com muito medo. Então. Aí ela deu uns aninhos e com maturidade e bem da mente de eu assistir e consegui. Na verdade, eu li o caso real primeiro antes de assistir o filme. Aí o filme foi amenizado. Inclusive, não caiam de ir no YouTube ver o som real, tá? O filme, ele realmente Não façam ele é bem assustador mesmo, o filme do Sunny Rose. Ele é bem tenso. Porque nem o comentário que eu já ouvi, assim, as duas possibilidades são assustadoras. Ela ter sido possuída ou ela ter ficado louca, assim. As duas questões, elas são assustadoras, assim. Porque a questão é que ela ficou realmente muito mal mesmo, assim, né? Uma menina normal, né? Uma boa garota, né? Que perdeu completamente o controle de si, seja por qual motivo foi. Por lado católico, eu acho bonito, assim, tirar uma mensagem, né? Assim, tentando a partir como a gente disse, assim, os erros que o padre cometeu, né? Que o padre do exorcismo cometeu, que ela teria tido essa visita da Virgem Maria, né? Onde ela podia escolher se ela ir logo para o céu ou aceitar o sofrimento para que isso pudesse salvar outras pessoas, pudesse levar as pessoas à consciência sobre a existência do mal. E ela escolhe, então, se sacrificar, né? A gente sempre tem que cuidar para não maximizar umas coisas, mas independente, eu acho que essa experiência é interessante o lado de, independente de qualquer que fosse o sofrimento, o fato, digamos assim, de certa forma, ela ter entregado esse sofrimento pelos outros, sabe? Pela conversão dos outros, tudo, que eu acho que é algo que a gente pode aprender com qualquer sofrimento que a gente passa, né? De a gente oferecer aquilo que a gente sofre de sofrimento pela conversão nossa e pela conversão dos outros também. Isso eu acho interessante. Eu acho que assim, ó, esse filme daí, cinematograficamente ele é maravilhoso. E agora, em questão de exorcismo, etc, etc, ele vai trabalhar muito com a ideia de exorcismo na mente fraca, mas o ritual em si é uma maluquice, né? Então, eu nota 7 em questão de exorcismo. E os nomes dos demônios também são maravilhosos. De novo ele tem até uma boa construção dos efeitos, de como foi acontecendo com ela. Ele tem o problema que aconteceu, mas a própria igreja discorda, porque o padre fez o exorcismo sem autorização, tanto que a própria igreja queria que ele se considerasse culpado, mas ele
ele não concorda com isso, e daí, como o básico dos filmes, né, na hora que vai pro exorcismo mesmo, tem que exagerar, né? É. Tem uma cena que me deixa muito abismado nesse filme, em que aparece, tipo, o demônio falando que, ele tem Hitler, ela tava sendo possuída por Hitler também. Daí, tipo, mano do céu. Não mas isso realmente aconteceu no caso real. Porque isso era do ele- caso ele- real. A Annelise Mitchell dizia, tá sendo possuída por Hitler, por Judas Iscariotes, por Lúcifer, então realmente foi, Ela veio chefão, tá ligado? Uns seis pois é. espíritos. Isso próprio a igreja, a própria igreja, isso mesmo ajudou um pouco a própria igreja dizer que assim, olha, tava meio estranho toda essa história, né? Da possessão dela, né? E uma coisa que, tipo assim, teoricamente acontece, é difícil a gente ver nos vídeos, é que realmente, assim, é o fato de, como geralmente acontece, não é geralmente de uma vez só, né? São várias sessões, né? Sim, sim. Geralmente nos E filmes esse- costuma ser uma só, assim, né? Uma só, fazendo por uma só. Sim. E esse caso da Annelise Mitchell, ele foi bem particular para a Igreja Católica como um todo, porque depois foi pedido, foi intensificado duas situações no ritual. A primeira foi uma investigação mais intensa, né, mais a fundo, vamos dizer assim, e a outra foi a exigência de ter um profissional clínico participando do ritual. Sim. Porque antes não era obrigatório, né? A partir desse caso é obrigatório dentro do ritual, né, que tenha um profissional clínico, né, seja um médico ou um psiquiatra, enfim, né? Mas ele precisa acompanhar o ritual. Psiquiatra é médico, tá? Psiquiatra é médico, tá? Não, sim. Porque é uma especialização. Não, eu entendi o ponto de vista. Eu entendi, eu só achei que eu fui automático. Vai botar um fisioterapeuta lá. Não dá pra botar um fisioterapeuta. Pois é. Não, peraí, fisioterapeuta é importante. Quando começa a contorcer, A não ser que a pessoa pois é. conversão e talvez o fisioterapeuta falasse, isso aqui não é humano, não. o gastro, quando começa a Talvez ele vomitar. possa, e talvez Assim, dê pra fazer uma análise. Não, mas o que um hemologista poderia fazer numa hora dessa? Nada, né, gente? Então, O Um gastro médico, poderia, porque um tem médico vômito, especialista tal. na área. Podólatra. sim. Um médico psiquiatra. Não pode parar de tomar os medicamentos, tudo, né? Então, tudo. assim, E o caso real, o padre foi condenado, né, pela justiça. assim como no Os filme, dois, né? Os Assim dois como no filme padres. também. No caso real são dois padres, né? No filme é um só. No filme ele também é condenado, só que daí eles condenam, mas como ele já tinha passado, acho que tipo um ano na prisão, desde que começou o julgamento, ele estava preso. Daí no filme eles consideram que tipo assim, condenado, mas ele já cumpriu o tempo. No caso real não sei exatamente como foi. Né? E os pais da Annelise até hoje falam que a filha realmente estava possuída. Os pais não São irredutíveis. Porque foi o Estado que processou, né, por negligência, não foi os pais, foi o próprio governo que entrou contra. Mas tá. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu sei que existem outros filmes que tratam do exorcismo de Rose, né, da Annalise. Eu sei que tem um que é o Requiem. Que não esconde o nome dela. E só que assim, é um filme que ele é bem interessante. É legal tu assistir o Exorcismo de Emily Rose junto com esse daí. Por quê? Esse filme na ele... sequência, né? na sequência. Mas foi esse Requiem que tu assistiu, Pedro? Porque o Foi, Requiem não... eu tava vendo melhor. porque não usa o nome dela também, né? Usa outro nome. Micaela? Isso, não usa o nome dela. Mas Micaela. o que acontece? Usa um nome um pouco mais parecido, mas enfim. O que vai acontecer é bem interessante que ele trabalha um pouco mais com a ideia dela antes da possessão, sabe? Toda a construção antes, começa a trabalhar uma possessão mais lenta e não pega a parte do exorcismo, sabe? Um grande exorcismo. Não, ele é bem pontual, assim. Então, em questão de exorcismo, ele é mais razoável até, na questão teológica. Eu diria que, assim, porque eu não assisti, eu só vi os comentários sobre. Não sei se tu concorda, porque eu vi os comentários, eu quero assistir depois. Porque, como eu disse, o exorcismo de Emily Rose, ele claramente, ele toma um partido de que foi possessão.
e que o Requiem ele tomaria um pouco mais o partido de que, na verdade, foi mais um problema psicológico. Não sei se tu concorda com isso, se é isso. Ele deixa realmente essa ideia do psicológico, só que o que acontece? Ele também não descarta, me parece, tá? Vou falar uma opinião minha. Isso que eu entendi do filme. Mas ele também não descarta a possessão. Mas tu vê realmente uma ideia assim, mas tendendo para a questão psiquiátrica. Só falando das classificações do lado, o Exorcismo de Emily Rose, eu digo que dá pra assistir, assim, de boa. Ele é um filme bom, assim, e eu acho que o próprio filme, ele faz as suas próprias autocríticas, assim, na relação dos erros do padre, assim, tudo em relação ao caso. E de maneira geral, eu acho ele bem construído, assim, teologicamente, assim. Então, para mim, pelo menos, o Exorcismo de Emily Rose é um que eu acho que foi na fé, cara, né, pra assistir, assim. Sempre aquele pezinho atrás. Infelizmente, nenhum dos filmes realmente é perfeito teologicamente, né? É. Mas eu acho sim. E esse Requiem, o que tu diria, Pedro? Eu diria que ele é um pouquinho mais. Em questão cinematográfica, ele é meia boca. Ele não é muito bom, não. Mas ele é mais fiel. Ele é mais fiel à questão teológica. Dá pra aprender algo, né? Dá. Mas ele. Dá pra aprender algo. Eu queria comentar sobre um filme que ele não é propriamente só sobre exorcismo, mas eu acho que foi o primeiro filme que eu assisti que tinha alguma coisa de exorcismo. E me marcou, que é o filme Estigmata, de 1999, Esse filme é legal. com a Patrícia Arquette e o Gabriel Byrne. Assisti também, muito bom o filme. E é interessante que ele começa no Brasil, né? Porque tem um padre, né? Aham. Um padre brasileiro. Porque assim, todo o negócio está envolvido em torno de um padre brasileiro que morre, porque ele começa, né, com um padre que é cientista também, um padre jesuíta, que está investigando tipo, esses milagres e está examinando uma estátua do Virgem Maria que chora sangue no padre de um funeral de um padre brasileiro, Paulo Almeida, que teria recebido os estigmas. E daí um menino rouba um rosário das mãos que estava na mão do padre. E daí no fim esse menino ele vende o pro padre e esse rosário vai acabar parando na mão da personagem principal, né, a Frank Page, que é a personagem da Patrícia Arquette. Que daí ela vai começar a ter todas as questões de começar a ter revelações e receber os estigmas. Mas o grande problema, assim, é que ela não é uma pessoa religiosa. Daí você fica assim, mas por que ela tá recebendo os estigmas, sabe? Sendo que ela não é religiosa, né? Então eles começam a investigar, tudo, se ela não tá fazendo aquilo nela mesma, tudo. E ela recebe todos os estigmas. Que é um tanto quanto assustador. O final é o padre brasileiro que tá. O padre brasileiro possuiu ela, né? Mas possuiu porque ela queria tá passar uma possuída pelo mensagem, padre. né? Isso, passar uma mensagem até que bonita, assim. Colocar. Não acho que foi a melhor estratégia que ele poderia ter usado. Não, na verdade não é. É bonita, mas ele é bem tipo contra a igreja, porque na verdade agora eu lembrei assim. É porque daí. Não, é contra a igreja. É bonita, assim, no sentido assim, não é um Isso, negócio. porque daí o padre disse que tinha um evangelho perdido, escrito por Jesus, dizendo que o reino de Deus não estava, né, confinado às igrejas somente, né? Não é aquela coisa assim, para que as igrejas só atrapalham. Jesus evangelista. E daí eu me lembro que ele dá tipo uma lição de moral, assim, pro padre ali, que era o padre Andrew, assim, de que tipo, você não quis me ouvir, não sei o quê. E daí, no final, eu até eu lembro que daí eu lembrei que daí no final ele aparece descrito como seria que tipo esse texto encontrado seria o Evangelho de Tomé, mas que a Igreja Católica recusa reconhecimento porque considera uma heresia. O Evangelho de Tomé, né? Daí bem aquelas coisas assim, dessas ideias, desses que o Evangelho de Tomé, nem sei se diz isso, mas é que eu acho que, se eu não me engano, o Evangelho de Tomé foi redescoberto mais ou menos nessa época. Provavelmente é por isso que eles usam o Evangelho de Tomé. E por isso que também nessa época você vai ter um monte de documentário, assim, da Discovery, do History também, lá falando os segredos do Evangelho, porque é quando o Evangelho de Tomé, digamos, é redescoberto, né, mais ou menos por aí, assim. Eu ia falar, né, tipo, o Evangelho escrito por Jesus, para a época de Jesus, o nome de Jesus era um nome tão comum
Que é bobear, pode ter um apócrifo de alguém chamado Jesus que escreveu alguma coisa. Mas não necessariamente o nosso Jesus. É isso, assim, porque eu só quis comentar isso daí. É um filme que, sei lá, pra mim. Ah, cara. Assim, tu quer assistir sem se questionar muito, sabe? É um filme que até que é legal assistir. É que pra mim ele é legal, mas eu fico com um final péssimo. É. Um filme bom até, que o final, porque o final ele é muito galhofa. O final é muito galhofa mesmo, sabe? O padre, pô, não fez sentido nenhum, sabe? Tipo, é bem loucaço, assim, sabe? Nossa. Não, e assim, ó, se queria passar uma mensagem boa, foi a pior estratégia que poderia Meu ter. Deus, Eu eu vou possuir uma mulher. E fazer a mulher sangrar, fazer um monte. Nossa! É que assim, o filme inteiro o filme é basicamente. Ah, não sei o que lá. Caras feias, machucados feios. Não sei. É isso. Sei lá, pra mim acho que é aquele filme que dá pra tu assistir ainda como filme, mas como o filme até vai, assim, ainda é bom até, mas Tu entrar completamente com ficção, você consegue. periodicamente turmidiada. Bom, mas assiste com cuidado, é a pura fantasia ali. Só não vai Eu tenho confundir as uma coisas. classificação particular minha, nada a ver com o programa de hoje, assim, com a classificação, mas eu tenho uma categoria na minha vida que são filmes que têm um quê religioso, né, catolicismo, mas que a parte religiosa é completamente sem pé nem cabeça, que para mim é a categoria Código da Vinci. Você até pode se divertir, mas tu ignora. Não, Código da Vinci é um filme ficcional. Então, não, mas filmes ficcionais que assim, tipo, você até se diverte se você entrar com completamente ficção e ignorar, entendeu? Não fazer que nem o pessoal que tenta levar a sério. Foi a primeira vez que eu senti medo de um monge albino. Então, em 2013, veio um filme de muito sucesso que gerou todo um universo aí de filmes, que é Invocação do Mal, série de filmes aí em torno dos casos envolvendo o casal Ed e Lorraine Warren. Acho que não vai aqui se aprofundar muito da história deles, assim, porque propriamente, né, deles em si muito. Eu tenho que comentar um pouquinho, porque senão daria pra gente fazer um programa aqui comentando, assim. Porque tem bastante polêmicas também. Mas Invocação do Mal, ou é um filmaço, cara. O 1 eu fiquei com medo. Um é bom, um é bom. O Olha, 1 me deu, não o medo de fato, me deu um. um e o 3 eu acho bom. Com uma ressalva sobre o final do 1, que eu faço. Ah, sim, com certeza. Mas o filme, de maneira geral, ele é muito bom, assim, né? Então, Porque o filme é bem feito, bem produzido. sim, ele vai te trazendo bem ao pouco as coisas, então ele vai construindo um pouco quem que é. Eu acho legal como ele constrói a relação própria do casal do Ed e da Lorraine Warren, sabe? Você vai colocando eles, a relação com a filha, assim, eu acho legal como ele constrói eles também, para além da família que sofre com os problemas da possessão, tudo. Eu acho que são filmes bem construídos, o universo. Assim, não são todos, né? A gente pode comentar um por um, assim, um pouquinho, assim, né? A gente pode ir comentando um por um, assim, rapidamente. O 1, 2013, acho que todo mundo concorda que ele é o melhor, né? De todos. Sim, sim. Ele é o melhor, assim, realmente. Ele dosa muito bem, eles tudo. É interessante como ele vai construindo. Ele é um filme que ele não é tão explícito em algumas questões de fé, mas eu acho interessante uma sensibilidade, alguns detalhezinhos, sabe? Da Lorraine rezando o terço, deles terem, né? O terço penduradinho no carro ali, ó, não é só brasileiro que faz isso. Não é só brasileiro. Eu li aqui, eu falei assim, legal, não é só brasileiro que pendura terço no espelho do carro. Então, assim, é interessante, eu acho legal essa sensibilidade da Lorraine, ela sempre tá com o terço na mão, assim, sabe? Eu acho bonito isso, eu acho interessante isso. Como eles têm o padre que acompanha eles, que é um pouco mais próximo deles, que é o contato deles, assim, sabe? Eles se esforçam pra. Ali, pelo menos, o filme mostra que eles querem fazer as coisas de uma forma correta. Exceto no primeiro filme, ali no finalzinho do primeiro filme. Não, mas no primeiro, eles acabam fazendo o errado, mas tu vê que o cara ainda tem uma resistência. Não é assim tão fácil que ele vai. Não. Eles dão uma alfinetadinha, inclusive, no final. O final eles dão uma. Eles dão uma alfinetadinha, porque daí eles dão uma alfinetadinha de que, depois que realizou, da igreja aprovou o exorcismo.
exorcismo, gente, que não pode ser feito por leigo. E hoje, se não me engano, pela autorização atual da igreja, somente padre, né? Acima de padre pode fazer. Eu acho É que sempre foi. padre. Eu acho que sempre foi só Não, padre. diácono. Isso eu vi por Podia? causa do diácono Alexandre Varela. Ele falando que houve um período muito curto em que diáconos eram permitidos, mas isso foi cortado rápido. Sim, sim. Na verdade, não só diáconos. Existiam leigos, isso foi no período da patrística, assim, no começo. Existiam certos homens que a igreja escolhia para o exorcistato. Foi um período muito curto também, acho que se estendeu, não durou nem 100 anos essa prática, onde depois começou a ser colocado aos presbíteros e ao episcopado, né? Tanto até que nós temos um santo, acho que é São Pedro o Exorcista, que ele é um leigo exorcista. O cargo dele dentro da igreja é ser um exorcista. Assim como tem os cargos, os serviços de emprego de ordem, né? Como leitorato, acolitato, também tinha o exorcistato, né? Posteriormente, isso depois foi mudado, né? Mas havia, assim, essa realidade nos primórdios da igreja também. Só uma curiosidade. E tem umas questões, assim, eu acho que são interessante comentar, porque são coisas que o filme joga e as pessoas têm curiosidades, assim, é bom se a gente dar uma pontuação. Eu falei que eu mesmo tinha falado que a gente não ia se adentrar tanto na história deles, mas, por exemplo, no filme, e era uma coisa que eles falavam muito, que eles eram os únicos demonologistas leigos com aprovação da Igreja Católica. Que a problemática que tem é que, tipo assim, até onde se sabe, não tem nada assim, digamos assim, uma autorização, assim, não existe, né? Essa tal autorização, não existe nada assim formal. Eles tinham um contato com os padres, e é aquela coisa, né? Com muitas coisas que acontecem na igreja, alguns padres vinham com bons olhos, então tinha os padres que eram mais próximos dele, tinha uns padres que não gostavam muito dos trabalhos deles, e todas essas coisas sempre tem algumas questões um pouquinho polêmicas às vezes, assim. O que eles tinham era a autorização de alguns padres, amigos deles, né, de algumas paróquias, né, que os conheciam, mas do Vaticano, do Núncio Apostólico da Inglaterra, assim, nunca teve nada. Assim. Estados Unidos, né? Não. Na Inglaterra? Estados Unidos? É que eles têm casos na Inglaterra também, mas eles eram americanos. Tá. Os Estados Unidos, e onde fica o museu deles, lá nos Estados Unidos. Que, inclusive, não acho nada inteligente se tem objetos considerados amaldiçoados. Novamente, que nem que a gente falou, tá, Ouija, na dúvida não mexa. Na dúvida não leve pra sua casa. Não, assim, a justificativa dele levar pra casa, a justificativa que ele dá no filme é até interessante. A gente poderia questionar o fato deles se transformarem num museu com visita para os outros. Ou deixar do lado do quarto da filha deles. Tá, mas assim, eu digo, a justificativa que ele dá para guardar, eu concordo, é uma justificativa que questionar, assim, se eu realmente não tenho, nem eu tenho conhecimento metodológico, entender, mas ele fala assim, que ali só tá aprisionando, então ele falou, é mais fácil você, às vezes é melhor você ter a lâmpada do que você destruir ela, né? Então, assim, a justificativa vamos guardar porque ali o espírito maligno está contido naquele objeto. Então, a gente deixa ali. Mas a filha deles, é uma coisa, ali mostra ele entrando. Eu já vi a filha deles falando que ela nunca entrou, que ela mesmo morria de medo. Ela obedecia a isso, ela nunca, nem adulta, mesmo adulta, ela foi entrar umas 2 vezes só no local. Pois é. Agora, uma crítica que eu tenho no filme é uma cena que não tem a ver com o demônio, beleza? Mas que a cena, por ser um filme que fala de possessão demoníaca, mó galera, e eu também fiquei nisso, o medo de sonâmbulos. Eu tenho medo de sonâmbulos. A pessoa começa a bater Tá casada com... Eu sou casada com... Eu tenho um medo, vocês não têm noção? Eu já passei cada coisa. Cortar com o bater da cabeça da... No seminário, eu acordei um seminarista comigo sem querer, sonâmbulo mesmo, batendo com a cabeça no armário. Não, mas pior que tinha, na minha época, quando eu tava no seminário, não era um sonâmbulo, mas tinha um rapaz... Não, acho que talvez era sonambulia, mas ele começava a gritar, a ter ataques. Aí, cara, era umas 3 e pouco da manhã,
Eu acordei pra tomar água e o bicho começou a gritar no quarto ao lado. Mano, meu Deus. Ah, mas no seminário, eu tava conversando assim uma vez, tá no seminário, eu meto o pé e deixo o padre pra resolver. O que que eu vou fazer? Eu deixo Exatamente. eu Tchau. Tem uma cena que eu acho bonita do 1, do Versão do Mal, é quando ele vai ter, por mais que uma fala, pelo menos, né, que quando o Ed vai fazer o exorcismo, né, que até pela história real ele nunca fez o exorcismo mesmo, então a história real ele era mais correto, pelo menos nisso, do que no filme, mas ele fala assim, eu vou fazer, mas você tem que sair, e daí ela fala assim, não, nós somos casados e estamos juntos, que Deus quis nós estamos juntos, vamos estar juntos para vir por um motivo, sabe? Eu achei interessante esse negócio, sabe? De tipo assim, não, olha, nós somos um casal, a gente não vai se separar. Tipo, nós casamos para um estar ajudando o outro sempre, sabe? Não vou me separar agora. Eu achei muito interessante isso. Muito bonito. E é até uma das brincadeiras que o pessoal faz com os filmes do Invocação do Mal. Assim, você vai assistir esperando ficar com medo do demônio e você fica com medo de nunca conseguir, na real, um amor que nem a Lorraine e o Ed. E o Ed, ele faz ali porque ele quer proteger ela, né? Então eu achei interessante esse diálogo, assim, né? Ele tá muito preocupado com ela sempre, né? Ele tenta desde o início fazer, porque, né, contam que ela teria passado um problema antes, assim, né? Tudo, né? E daí, seguindo no universo deles, depois, isso foi em 2013, e daí depois em 2014 vem o filme Annabelle. Eu não assisti Annabelle. Vocês assistiram? Sim. Não assisti. Na escola. Meu Deus. Uma ideia rapidinha aí sobre Annabelle. O que tem de bom, o que tem de ruim? Assim, ó, A boneca do filme dá mais medo do que a boneca real. Boneca real. Aí que tem uma coisa interessante, por quê? O filme ele vai usar uma boneca bem feia, né? Mas a boneca real é uma boneca de pano normal. É uma boneca bonitinha, assim. O que faz mais sentido. Porque, na verdade, porque a boneca, na verdade, a original, é uma boneca que ela é de uma linha de produção. Então, tipo, tem várias bonecas dessa, sabe? Muita gente teve uma boneca daquele modelo. E a série do Annabelle, ela é bem interessante aqui. O Annabelle, na verdade, é aquele grande, né, espetáculo de que tem um objeto, esse objeto começa a correr atrás das pessoas, não sei o que, começa a atormentar. Você deixa numa cadeira, ele aparece no sofá. Isso daí não tem muito mistério. Mas daí o interessante do filme da Annabelle é que ele vai tratar sobre a questão de possessão de objetos. Isso de uma forma bem interessante, bem legal até. Mas principalmente é legal a história com que é criada. E os 3 filmes eles geram um arco em que cada um se interliga indiretamente, mostrando por que a Annabelle está em tal casa, em tal lugar. Uma curiosidade só, por acaso eu abri aqui, que a atriz principal do Annabelle 1, ela se chama Annabelle. Oxi! Gente! Annabella Wallace, que interpreta a Mia. Eu só vou comentar aqui, daí pode tirar do podcast qualquer coisa aí, se quiser. Mas a nossa mãe, ela faz boneca de pano. E daí teve uma amiga dela que também tava nessa de fazer boneca de pano. E o filho dela mandou ela colocar o nome da boneca de Annabelle. E elas acharam bonitinho o nome, tá ligado? Aí a minha mãe veio falar pra mim, então, ele tá... Ou ele tá falando que a boneca é feia, ou ele tá de sacanagem com vocês. De duas, uma. Ou ele só tá de bobiça, ou ele tá falando que a boneca é feia. E a mãe tava feliz na Annabelle dela. O Annabelle 1, porque assim, aqui eu sei que chega um ponto que esse universo aqui ele começa a se misturar um pouco com histórias fictícias. Mas o Annabelle 1, ele é baseado na história real mesmo? É na história mesmo? Teve um caso. É no caso mesmo. É esse caso mesmo. É o caso que chega no ouvido do Ed da Lorraine Warren, é isso no caso? Isso. Isso. E que daí até no filme eles falam, e é um negócio também, né? Que não existe possessão em objetos. O que acontece é que sim, o demônio pode, por exemplo, manipular objetos para enganar, né, ludibriar, e daí, por exemplo, que eles ficam ali na história, né, que é apresentada. O demônio usaria a boneca para mentir que era uma criança que morreu e queria a companhia das pessoas. Aí dão autorização para ficar ali.
Aí que começa. É o próprio Invocação do Mal no início cita isso já, né? Isso, aí que dá todo o problema. E o terceiro, se eu não me engano, que conta o início da Annabelle, é justamente a história de uma menina que ela é atropelada. A Não, o família- início é o 2. É o dois? Criação É o do Mal. Passa antes, 12 anos antes. Que daí, então, ela vai contar a história realmente de uma menina que ela é atropelada, morre, a família é muito cristã. A família começa a querer ressuscitar, entre aspas, dela, né? Do E cristão, daí- assim, a família, hein? Ele acaba trazendo pro desespero, né? Assim, não Ele posso acaba julgar. trazendo essa ideia, tipo, poxa, quero ela. E daí vem um pacto com o demônio de dizer, não, sua filha vai ser ressuscitada nessa boneca. E na verdade era o demônio ludibriando, né? Então, a gente tem daí também, depois do Annabelle 1, né, a gente, em 2014, em 2016, aí vem Invocação do Mal 2. Curiosamente, eu assisti o Invocação do Mal 1 e o 3, o 2 eu não assisti ainda. Pois é o melhor. Só que não. Ah, eu achei. O 2 você acha bom? Annabelle 2? Não, Invocação do Mal 2. Ah, desculpa. Invocação Eu do Mal travei. 2. Invocação do Mal Não, 2, Invocação- ele é o caso da MTV, né? Mas não é tão bom. Muito devagar. Não, o do 2 não é o do MTV, né? É, o do caso Obviamente, viu? do MTV. O 3 é o do lá do Devil Made Me Do It, é o 3 que eu assisti. Não, eu sei que é a Ordem do Demônio. Mas qual que é o que eles vão investigar na Inglaterra? O horror MTV, o caso do MTV não é na Inglaterra. Não, ele cita MTV, mas, pô, não lembra um filme. Porque eu sei que eu nunca vi nenhum filme dele sobre MTV, desse, pô, eu ia lembrar se tivesse um filme. Desculpa. Vão acabar fazendo em algum momento, porque é um dos casos que deixa Uhum. eles famosos. Não, o 2 é uma família também, mas são é uma menina que supostamente está possuída, né? Tem outros investigadores paranormais na jogada também, tudo. Esse é um dos casos mais polêmicos deles na vida real. Assistindo a última parte da vida real, mas olhando pro filme assim, como que se analisa filme e a teologia assim, do filme? Pra mim o 2 é um galhofa. 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 Um galhofa. Queen tudo. É tão ruim que a melhor parte é ele cantando Elvis. Aham. Nossa. Bom, Nossa, realmente é daí- uma parte emocionante. É uma parte legalzinha, tá ligado? A melhor parte é ele cantando Elvis pras meninas, pra distrair as meninas. Galhofa total, então. O primeiro Invocação do Mal a gente pode deixar como vai na fé, né? O Annabelle, não sei como vocês que estão assistindo, como vocês classificam o Annabelle 1. Só pra gente manter a classificação aqui. A Annabelle 1 é razoável. É bem, tipo, não tem nada surpreendente. Dá pra nada. aprender alguma coisa com o Annabelle 1? Ah, Ele é essa só bom questão como filme. Não, Ele é bom como filme só. de objetos. ele é bom como filme. É bom não, mas tem essa questão de objetos também. Pelo menos você aprende a não. Se uma boneca começar a falar com você, joga a boneca fora. Vai na fé, né? Vai na fé, né? Vai. Vai na fé, vai na fé. Não tem problema. Da Invocação do Mal 2, vocês já falaram que é galhofa total, né? O Annabelle 2, que já foi citado, ele sai depois da Invocação do Mal 2, né? Annabelle 2 vem em 2017. Não sei como vocês classificam o Annabelle 2, o Pedro já falou um pouco sobre ele ali, as impressões. Annabelle 2 eu amo, sério. Annabelle Eu não 2 assisti, daí é meu xodó, porque, cara, ele não tem nada absurdo, né? Faz tempo que eu não assisto, tá? Mas até onde eu lembro, não tem nada, tipo, tão absurdo. A história parece razoável. Então, tipo, logicamente, é bom. E a questão de ser um filme de cinematográfico, né? Questão cinematográfica, daí ele só funciona no meio da coleção. Tu não tem como assistir ele sozinho. Uhum. Só assistir ele pronto. Então, daí depois, em 2018, seguido dentro do universo, veio o filme, pra mim, é o filme mais galhofa do universo, que é A Freira. O filme mais católico que existe. Nossa. Que, Nossa teoricamente, senhora! a Freira, Aqui, teoricamente, olha. ele vai começar da onde que veio esse... Porque você teria esse grande demônio, o Valak, que viria, e ele é uma galhofa total. Né? A Lu Renoir falou que não tinha, o espírito não tinha nada a ver com a freira, que realmente existiria, acho que existiria esse demônio com esse nome, mas não tinha nada a ver com a freira. E, Meteram a freira de e, graça. pra mim, a cena icônica, eu só me lembro disso, porque a gente tava assistindo no seminário isso, e é uma cena em que o padre, que nunca reza uma missa, que nunca reza nada, que nunca faz nada, Não faz o sinal da cruz. de repente, beleza, que ele tá numa crise de fé, mas não faz nada,
E daí, de repente, chega o ponto em que eles precisam do sangue de Cristo. Daí nós, lá com 15 seminaristas assistindo, eu não lembro se tu ainda tava no seminário Cisne. Quando a gente assistiu. Sim. Sim. Ele falou, E todo mas mundo tem- gritou. ele vai rezar a missa, né? Por Não, a gente favor. pensou, não, a gente pensou assim, agora vai salvar o filme, né? É só ele rezar a missa. Eu disse, não, ele acha um sangue de Cristo num vidrinho guardado lá. Ai, caramba. O único ponto positivo que eu achei legal desse filme, tem um ponto legal, só. Enquanto as freiras estavam fazendo adoração, o demônio não estava atacando com o vento. É. Elas pararam de fazer adoração, daí atacou, destruiu tudo. Galhofa total. E, nossa, é bem aquelas pirotecnia ao extremo, assim, sabe? É muito, Esse é muito tosco. filme eu assisti por culpa do Pedro. Ele ficou, não, o filme é bom, é bom, é bom, é bom. E daí eu fiquei assim, tipo, eu comecei a assistir o filme, eu só mandei mensagem pra ele. A gente tinha acabado de começar a namorar. Eu só mandei mensagem pra ele. Tu tá de palhaçada com a minha cara ou você não entende nada de cinema e igreja? Eu tava testando pra ver se ela gostava mais de mim. Tá bom. Assim, Entendeu? Eu tava assim, como- tipo, Esse Como galhofa aí eu total. entendi. como terror, o filme ele até te assusta. Sim. Ele só dá jump scare, né? É, Ele só dá jump é. scare, ele é tosco demais. O filme ele te assusta se for bem despreparado. Você dá uns pulinhos, dá uns. Isso Sim. rola. Agora, teologicamente, ele é uma porcaria. Nossa, é muito E é ruim. isso, bem no finalzinho daí tem uma cena que liga com a Invocação do Mal 1. Sim. Porque ele seria o Porque, assim, demônio que tinha- atacou lá, né? Uhum. Tinha que ter alguma relação, né? Pra ligar, né? É. Agora, o que eu acho engraçado é que, assim, tipo, tem uma portinha, né? Com uma plaquinha escrito Deus termina aqui. Aham, É. Vai nessa. Deus não tem. Vai Tem algum Mosqueiro. lugar que Deus não age. vai Tá bom. nessa. No mosqueiro, isso. Não, Um, dois- mas É, essa pois lógica aí é. tava na mesma pegada do povo que queria se livrar de São Bento porque o demônio. Porque o demônio tava interessado o demônio estava interessado no mosteiro por causa de São Bento. Aí queriam se livrar de São Bento, porque daí talvez o demônio pare de atacar a gente. É. O homem tava protegendo os. Tá bom. Avançando daí, em 2019 vem Invocação do Mal 3. Mais um caso do Ed Lorraine Warren. Mas a gente assistiu no cinema, né? É. Né? Curiosamente, Filme é foi, bom, o filme é bom. Curiosamente Não foi é? o primeiro filme que eu assisti de todos do universo. Eu assisti Invocação do Mal. Não, o primeiro foi assistir. Não, o primeiro que eu assisti foi A Freira. Depois eu assisti a Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. O pessoal falou, mas não é sequência direta, é só outro caso aleatório. Eu falei, dá pra assistir isso aí. Sim. Não sabia que o demônio fundava ordens, mas tudo bem. É porque foi o... É que é um crime real. Isso. Em Esse inglês, The foi- Devil Made Me Do It. A tradução direta seria O demônio me fez fazer isso, né? É. Uhum. E é um cara que ele. Assim, É o caso que Ele- aparece no filme, né? É o caso que É. é aquilo. É aquilo. Sim, O filme sim. é bem aquilo que o cara aparece no filme. comete Sim. o homicídio e ele realmente chega no tribunal, o advogado alegando que ele cometeu por causa de uma possessão demoníaca. Não colou, ele foi preso mesmo assim, tá, gente? Mostra isso no filme, tá? Isso não cola e ele vai preso. E eu, particularmente, que eu estudei o caso, né? Li bastante do caso, coisa assim, já antes do filme lançar, eu já conhecia. Ali foi realmente, não teve ordem do demônio, não. Claro, a não ser que a gente leve pro lado do que quando se comete um homicídio, você está fazendo alguma coisa assim. No máximo o demônio mandou, mas ele decidiu fazer. Exato. É. Não foi uma Podia- possessão demoníaca que ele não sabia o que estava fazendo. Podia ter dito não. Sim, ele tinha total liberdade, vontade. O máximo que você poderia... Tipo assim, é que na verdade é o curioso e chamou a atenção por causa disso. Então esse é um pouco daqueles casos um pouco polêmicos, né? Com o Ed Lorraine Warren, porque daí eles apoiam isso daí, né? E podia ter até, talvez ter sido uma confusão mental dele, poder dizer que ele tava, tipo, psicológico, né? E não ser um preso comum, né? E talvez um... Ele podia alegar insanidade temporária, várias coisas. E daí o filme ainda tem todo o filme, assim, ó, até um certo ponto ele foi legal. Mas o final, mano. O final desbanca uma galhofa quase do nível da Freira. De A Freira. Sim. Eu acho que o que a gente pode concordar é que eles perderam a mão nos filmes. Eles perderam um pouco
É porque assim, ó, os primeiros, o 1 e acho que foi o 1 e eu acho que o Annabelle 1, eles são feitos pelo o diretor que diretou o primeiro, que deu origem à saga, hoje só produz os outros, que é o James Wan, que é o mesmo diretor que criou a saga do Jogos Mortais, também só dirigiu o primeiro e o segundo, que são os únicos Jogos Mortais bons, né? E depois ele só foi produzindo. Então claramente você vai vendo a diferença dos diretores. Enquanto tá na mão do James Wan mesmo, quando é o James Wan fazendo, pá, o negócio é bom, cara, porque o cara é bom. O cara é bom mesmo. Ele dirige o Invocação do Mal 1, ele dirige o Invocação do Mal 2. Já falaram que é ruim, mas ele dirige. É que assim, o problema não é a direção do filme. Como o filme até vai, né? Como o filme, assim, não. Os cortes, as cenas, isso é muito bem feito. Mas a questão é que a história, o jeito que eles contam a história é muito galhofa. Mas aí tu vê, assim, claramente que daí depois é aquela coisa, vai contratando qualquer diretor, né, pra fazer, né? É o mesmo problema de Supernatural. Né? Com vários. O mesmo problema de Supernatural depois da 6ª temporada. É só pra vender mais. Várias dessas séries, assim, né? Depois fica. Vira uma máquina de dinheiro, eles né? sabem que vai arranjar dinheiro. Mas assim, eu gosto do universo do Invocação do Mal mesmo, com todos os problemas. Eu gosto. Se sair mais alguma coisa, eu vou. É pra sair mais algum filme, tá? Né? Tem uns planejamentos. É o filme do Homem Torto, se eu não me engano. Isso. Eu me questiono, tem alguma coisa a ver com a musiquinha do Homenzinho Torto? Fica aí o questionamento. Eu acho que sim, tá? Porque é uma lenda, né? Tem um negocinho por trás, assim, uma lenda que invoca ele. Gente, a musiquinha do Homem Torto tem uma lenda, tem um negocinho meio macabro, não. Enfim, como saga, como universo expandido é bem bacana, né? Claro, tem suas ressalvas, tem pontos positivos e negativos, mas com uma saga e universo expandido é bacana, né? Não chega a ser uma galhofa total, né? Eles conseguiram fazer links legais, assim, tipo, fazer amarrado na história. Eu acho que eu vou no eu deixo essa Invocação do Mal no 3 no estilo assim, tá, assista, mas com cuidado, com um pezinho atrás. Com um pezinho atrás. Umas ressalvas ali, mas dá pra se divertir. Dá pra tomar uns sustos ali e dá pra você ver alguma qualidade de filme ainda. Invocação do Mal 3 é o filme que você realmente teme pela vida do Ed, que tu acha que o homem vai morrer por causa do infarto. E daí saiu, né? Daí saiu. Na verdade, a Invocação do Mal 3 foi em 2021, né? Pulou na Invocação do Mal 3. Antes ainda teve o Annabelle 3, né? Também, não sei se vocês assistiram. Alguém assistiu? Ninguém assistiu, então não temos nada a comentar sobre o Annabelle 3. De volta para casa, que nem sei o Pedro assistiu, mas foi tão ruim que ele não lembra o que aconteceu no filme. Galhofa total. Bloqueou. Galhofa total. O Pedro considerar um filme ruim é porque é ruim, tá, gente? Aí já tem uns outros filmes aí confirmados, aí vai ter a Freira 2 esse ano. E vai ter Invocação do Mal 4. Imagina que vai ser Freira 2. E vai ter Invocação do Mal 4 ainda sem nenhuma previsão. Antes de encerrar, eu só gostaria de citar um último filme que eu assisti. Vou citar rapidinho, que eu achei interessante, e só no final eu descobri que era baseado em fatos reais também, que é o filme Livrai-nos do Mal. Não sei se alguém aqui assistiu. Acho que não. É um filme de 2014, e ele é um policial que ele começa... Lembrei. Eu assisti, é muito bom. É muito bom, eu gostei bastante. Sim. Assim, ó, ele é um filme. Ele é um. Eu por mim, eu coloco ele não vai na festa. Ele não é brilhante como filme. Até porque. Assim, porque eu fui na cena final, né? De Exorcismo. É galhofa total, filho. Eu acho que assim, todo filme de exorcismo, por mais que ele se supera. Siga uma linha. Sim, com certeza. Mas assim, a gente tem que entender que todo filme de exorcismo, ele no final vai ser galhofa, o final vai ter alguma besteira. A Freira, porque eu gosto de citar, porque a Freira virou minha referência pra galhofa de filme de terror, pra filme de exorcismo.
Daí ele, numa escala assim, no finalzinho, ali, a cena final mesmo. Mas antes tem umas coisas muito interessantes, né? E como que parte da teologia, do fato de o policial, ele era católico, mas era um católico não praticante. Então você tem, assim, tipo, até a filha com o dedo questionando, mas por que o papai não tem que ir pra igreja com a gente, sabe? Porque a mãe e a filha estão se preparando pra ir, e ela, por que o papai não tem que ir? Daí o pai fala assim, daí ela até pergunta, a vovó também obrigava você a ir pra igreja quando você era criança? E daí o padre, depois, assim, questiona, percebe, né, pelo fato de que ele era católico, o padre fala, né, que ele precisava se confessar, porque com ele que ele vai lidar não era, então, e tem uma cena de confissão, né, ele se confessa depois, em outro momento, com o padre. O padre, ele não é... Há uma discussão sobre a questão de o que é santidade, que eu acho interessante, porque o padre, ele cometeu um pecado grande, que ele se arrependeu, pensou em largar o sacerdócio, tudo, por causa disso, mas ele é acolhido pelo outro padre, pelo pároco, né, ele era na paróquia que ele trabalhava, e fala que dá uma segunda chance, mostra que ele errou, né, e fala assim que então, a santidade não tá nessa questão de errar, nunca errar, né, mas de você buscar, né, buscar se levantar, então o filme ele trata disso, assim, né, então ele tem, essas coisas são bem interessantes, assim, nesses pontos são bem interessantes, né. O policial, ele retoma a fé dele ali, né? Ele retoma a fé dele. Eu acho bonito justamente isso, né? Aquilo que eu falei um pouco no início, que às vezes Deus permite um mal para tirar dele um bem maior, né? Então ele experimentou tudo isso, ele viveu toda essa realidade e, de certa forma, isso serviu para a vida dele, né? E a cena do batismo dele é muito bonita. Eu acho muito bonita. Né? No final, assim... Quando ele é batizado, né? Quando ele assume realmente a fé. Ele ia batizar o bebê, que é no início, porque durante o filme a esposa dele revela que tá grávida, e a cena final é o bebê, né, que nasceu, né? Isso, isso. Eles batizam, né? Ele é o padre Mendoza, um padre espanhol que fuma, padre espanhol que fuma, bebe. E tinha um passado de problema com drogas e que não usa clésima pra ficar mais disfarçadinho. Ele fala assim dele. É o padre apaisana. Mas assim, o Ralph Stark, que é o policial, ele de fato ele era um policial que daí depois ele atua, né, até hoje, auxiliando em muitos casos assim de exorcismo, né, desses estudos de demonologia. E ele continua trabalhando com o padre, né? Com o padre ali, esse padre que ele conheceu, tudo assim. Então, assim, e ele escreveu um livro, assim, não sei, assim, dizer, porque eu não tive tempo de pesquisar isso, o quanto esse caso tem a ver com o caso mesmo que ele passou, sabe? Mas, realmente, ele se aproximou a partir de experiências que ele teve enquanto policial. Né? Sim. Não um caso específico que toma como base. Parece que assim. São vários, algumas... né? Isso, são vários, né? Que juntaram e fizeram uma história, que é a história do filme. Né? Mas parece que eles pegaram várias referências de casos que ele viveu ao longo desse período como policial e tal. E também ajudando esse padre amigo dele. Então é isso, gente. Chegamos ao fim. Talvez tenha outros filmes. Se faltou algum filme aí que vocês querem falar, seja pelo filme ser uma total galhofa, ou seja pelo filme ser bom, comenta aí com a gente, comenta se vocês concordam com o que a gente falou, assim, dos filmes, das classificações. E o Livrai-nos do Mal, só fechando a classificação, eu deixo o Livrai-nos do Mal como um vai na fé, porque o filme não é bom. O filme é bom. Então é isso. Bruna, considerações finais? Nos sigam no Instagram, no @café.católico. E a partir também ali do Insta, no nossa bio, tem um link para o nosso grupo no Telegram, né? Onde a gente vai partilhando algumas coisas, os bastidores, pegando algumas ideias, explorando um pouquinho mais sobre o podcast. Depois desse programa aqui falando dos exorcismos, boa sorte para tentar dormir. Não, eu sou de boa. Na via das dúvidas, não mexa com objetos estranhos, nem dê permissão para vozes aleatórias que perguntam se podem ficar na sua casa. Isso. Pois é. Faça igual o John Winchester, coloque sal na soleira das portas, ajuda também. Isso não precisa, né? Mas... E se você vomitar um líquido verde, vá pro hospital.
E não Exatamente. precisa pensar no exorcismo, mas pedir pra um padre dar uma bênção na sua casa é bom. É sempre bom. É, sempre bom. Independente Sim, se tem vários ou não. Sim, É sempre bênção vale a nunca é pena. demais. Então, assim, Né? no fim, o que a gente fala, Bênção assim, nunca é demais. foca em rezar Com e buscar a certeza. Deus, acima de tudo. Que dê o resto, Deus cuida. Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.